Eu gosto de pensar que a observabilidade é o monitoramento da era da nuvem, né? Com todos os pontos de vista, todas as fontes de dados, talvez, né? Que você precisa para resolver o problema numa arquitetura nativa em nuvem. E é isso que as empresas agora, principalmente as startups, estão entendendo, que é lá na ponta que eu tenho que fazer as coisas bem feitas para que seja viável. Quando eu comecei, eu fui DBA de formação, eu só queria tecniquez. Mas você vai chegando numa idade em que você começa a aprender sobre o negócio e você começa a fazer o link, né, de negócio com tecnologia. Isso é mágico, né, cara? Acho que cada caso pede sua análise específica, mas acho que a empresa tem que ter esse ponto de manter a complexidade a mais baixa possível e o conhecimento técnico do time o melhor possível naquele provedor. O pessoal primeiro ter essa visão, né? Entender, cara, o que compõe cada produto. Não adianta você vai começar a monitorar se você não sabe o que você está monitorando, aí você tá passageiro do carro, nada de ferramenta vai ajudar. Tem alguns exercícios que a gente vai ter que fazer para entender, para ter esse meio termo, né, esse ajuste, né, de ter uma nuvem em que eu tenho mais workload, que eu tenho mais features, e outra que eu tenho que mantê-la porque o suporte dela é melhor, é mais barato, enfim, tem umas contas para pôr na mesa. Sim. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje é dia de pauta técnica. E temos um cara que manja de todas as artes marciais aqui, Bruno. Chuck Norris na mesa conosco hoje. Cara, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre observabilidade, né? Como que tratamos a questão da monitoria dos ativos de tecnologia no mundo cloud, né? E muitos outros assuntos que a gente vai tratar aqui também sobre escolha de nuvem, lock-in, como você deve começar o assunto de observabilidade, enfim, tem muitos assuntos aqui que a gente vai trocar uma ideia aqui que estão relacionados a isso, inclusive qualidade de software, desenvolvimento de software, etc. Então, para tratar esse assunto comigo hoje aqui, está comigo na minha frente, Carlos Chuck Norris Costa. Ele é gerente de SRE, Cloud e qualidade de software na Cogna, certo? Exatamente. Dá um oi pra galera aí. Tudo bem? Exatamente isso. São 3 disciplinas, tá? Mas a missão dada é a missão cumprida. É isso aí, é que eu falei pra você no começo, cara. Se o Chuck Norris fosse da minha empresa, eu ia dar todas as gerências pra ele, porque os problemas já se resolviam antes de chegar no cara por causa de medo. Legal. Mas elas se falam, né? Então tá certo. Legal, obrigado por aceitar o convite e vir compartilhar aqui com a gente. Eu que agradeço, fico feliz. Legal, obrigado. E aqui do meu lado direito, Bruno Pereira, que é CEO da Evenworks, que é uma empresa que tem um foco aí em observabilidade, certo? Bruno, dá um oi aí pra galera. Bacana. Obrigado, pessoal. Prazer pela oportunidade aí de a gente conversar. Como o Wellington comentou, né? A gente tem uma jornada muito focada em Cloud DevOps já há 13 anos. Eu comecei com Cloud em 2009, a gente pegou todas as gerações, né? Cara, aquele começo com nuvem, que era uma VM, lift and shift, etc e tal, até o cenário que a gente está agora, que é super arquitetura distribuída, um problema complexo de resolver. Não tem como trabalhar com nuvem hoje sem pensar forte em observabilidade, então a gente tem todo o prazer aí de conversar sobre o assunto, e é um ponto que eu acho que é fundamental a gente ter visão que ir para a nuvem vai te pedir uma competência nesse tema, porque senão você vai achar que você está com um nível de maturidade legal, quando você vai perceber que você está sofrendo com problemas básicos, né? Então a observabilidade tem que estar muito em linha com a sua estratégia de nuvem, tem que ter uma visão para esse tema. Enfim, temos um cara de artes marciais, a minha competência geek aqui é mais de temas da Terra-média, né? Senhor dos Anéis, Hobbit e tal. Então quem gosta do... O pessoal gosta de me chamar do Gandalf, né? Sou aquele cara que aparece quando o problema está complicado ali, daqui a pouco some de novo, né? Então, se alguém tiver essa curiosidade geek também sou super fã do assunto. Né? Show de bola, obrigado, galera, pela presença de vocês. Já compartilhando aqui agora no começo do episódio, uma camiseta do PPT Não Compila para vocês. Show de bola, hein? Antes de já começar o episódio com o pé direito. Obrigadão. Se você que está assistindo a gente quiser uma camiseta como essa, coloca aqui embaixo no comentário, quero minha camiseta, e compartilha esse episódio, que a gente vai começar a distribuir novamente as camisetas do PPT Não Compila. Então, compartilhe aí com a galera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, procura a gente nas redes sociais e vamos lá para esse papo com esses caras aqui que tá sensacional. Bora! Valeu!
mais uma pauta técnica, que é o que a galera sempre pede aqui no PPT, né? A gente fala sobre vários tipos de assunto, falamos sobre produto, sobre tecnologias, transformação digital, mas a galera curte mesmo a tecniqueira, né? E hoje vamos falar aqui de observability. E para a gente começar a detalhar esse assunto, eu queria dar um passinho atrás com vocês, né? Primeiro, antes de falar do que é observability e as necessidades, acho que a gente tem que dar um contexto do porquê observability, né? A gente tem passado aí por um momento de transformação de tecnologia que a gente está sendo levado por um grande mundo de computação distribuída, né? Antigamente a gente trabalhava com grandes servidores, grandes application server, onde você fazia monolitos gigantes em bases gigantes, né? E com times gigantes trabalhando no mesmo ativo, né? Então geralmente você monitorava simplesmente o ambiente para ver se não topou memória, se não topou disco, etc. E se tinha que se escalar, se tinha que comprar mais um caminhão de máquina e botar do lado daquela máquina, né? O mundo agora é diferente, né? Então, até porque o processo de software passou a ser diferente, passou a ser mais granular, naturalmente a tecnologia passa a ser mais granular e mais distribuída, né? E dentro desse contexto nasce aí a nossa conceito de observabilidade e de transações que passam por vários ativos, digamos assim, né? E eu queria, já passando a bola para vocês, qual é a grande diferença de observabilidade e monitoramento que a gente tinha antes? Acho que essa é a pergunta introdutória de todo mundo que fala de observabilidade, né? Legal. Tem duas comparações que eu gosto de fazer. Uma até surgiu recentemente numa sessão nossa lá do programa de formação SRE, depois a gente comenta um pouco mais sobre isso, né? Mas eu gosto de chamar a observabilidade do monitoramento da era da nuvem, né? No qual você não monitora mais um alvo estático, né? Que você comentou, servidores on-premises e tal. Cara, você tinha aquele servidor que ia durar 3, 5 anos, tem garantia, enfim, é um parque que é mais estático, né? Você vai para a nuvem, você vai para um cenário que o alvo é móvel, né? Você tem que procurar coisas que são bem mais voláteis, né? Quantidade de servidores, os endereços e tudo é muito mais dinâmico, e observabilidade seria uma técnica que permite que a gente lide com esse cenário, né? Não mais com aquele cenário estático, né? Mas eu diria que assim, a observabilidade ela engloba o monitoramento, né? Que você tem, na verdade, mais de um tipo de monitoramento. Então, eu gosto de pensar que a observabilidade é o monitoramento da era da nuvem, né? Com todos os pontos de vista, todas as fontes de dados, talvez, né? Que você precisa para resolver o problema numa arquitetura nativa em nuvem, né? Legal. Eu ainda vou um pouco além, Bruno. Eu diria que a observabilidade, a monitoração está dentro da observabilidade. Então, a monitoração, eu costumo dizer que você monitora o consumo, a utilização de um servidor, de um banco, e a observabilidade, ele te fala mais do que isso. Ele fala, poxa, segunda-feira, entre meio-dia e 2 horas, eu sempre tenho um consumo acima do esperado em determinado sistema, né? Então, eu costumo dizer que a observabilidade te traz insights, tá? Então, e o objetivo dela é tornar a acurácia e a precisão dos técnicos muito maior. Então, uma vez que eu sei que eu consigo olhar pela observabilidade comportamentos, tendências que não estão visíveis, né? Que eu tenho que fazer cruzamentos de métricas técnicas com métricas de negócio, aí eu começo a ter insights. Então, a observabilidade veio com essa necessidade, a gente parar de ser estático e começar a ser mais proativo. Mas, enfim, tem muita história para contar, né? Da monitoração para a observabilidade. Sim. Aqui, antigamente, em monitoração, você tinha... Antes do ano 2000, você não tinha praticamente monitoração, né? Entre 2000 e 2010... Aí sim você tem muita monitoração nativa, então sistemas operacionais, bancos de dados, middleware, tinham suas métricas nativas e eles davam instrumentação nativa. Quem é que não lembra de um Nmon, o Sysstat, né, o Perfmon? Então, você tinha entre 2000 e 2010 uma grande busca por métrica. Quem era consultor naquela época sofria, porque tinha que fazer instrumentação. Os perfis de monitoração não estavam preparados para isso. Sim.
E aí você tinha que enriquecer a monitoração que tinha lá. Você tinha que sentar com o cara que era sys, admin, e falar, cara, você precisa colocar mais essas métricas aqui, né? E enriquecer a instrumentação. De 2010 para 2020, você tem um boom das ferramentas de APM. Né? Dynatrace nasceu em 2005, fevereiro de 2005. AppDynamics nasceu no dia 1º de abril de 2008. Então, no final aí da década de 2000, elas começaram a ganhar corpo. Então, elas vieram com muita força em 2010 até 2020. E são grande potência. Eu não sei como a gente sobreviveu. Eu não consigo olhar como era antes no passado ser um APM, cara. Impressionante. Exatamente. Porque é uma coisa que, tipo, como é que a gente viveu até 2010 sem isso, cara? É um negócio impressionante, né? Exatamente. Mas quem passou sabe como progrediu, né? E por que progrediu. E aí, Wellington, é interessante que aí muda. De 2000 a 2010, eu tinha que buscar a métrica. Agora eu tenho muita métrica e eu não sei o que fazer com isso. Na verdade, você pega clientes que você fala assim, Chuck, cara, meu servidor, meu backup aqui não tá funcionando, ou estourou o disco e ninguém viu. Porque tá cheio de métrica que não tem um processo e que não tem gente olhando, ou que o processo não tá automatizado. Enfim, você teve essas dificuldades. Sanando essas dificuldades, agora você tem a observabilidade, porque você tem muito dado que se cruzam e você não sabe o que está acontecendo. E é importantíssimo você ter esse tipo de informação, né, de insight. Legal. Esse ponto até que você comentou, hoje em dia tem tanta métrica, tanto dado, que o pessoal está tendo dificuldade de... tem que reter o mínimo possível, porque senão fica uma conta muito cara, né? Saiu um artigo esses dias falando que o Uber fez um projeto lá que ele conseguiu reduzir em 169 vezes o custo de armazenamento de log e tal, com compressor, e infiltrando um pouquinho, né? E você começa a ver, cara, tem um volume tão proibitivo que hoje a gente teve alguma pesquisa que eu vi recentemente que fala que o custo de log em muitas empresas o terceiro custo, né? Tem folha, tem provedor de nuvem, logo depois são os logs, né? Então vira um negócio que, assim, o dado e ferramental sobrou, né? E acho que até a ideia é ver, cara, como que você consegue enxugar e resolver o problema com o mínimo que você puder, porque senão não dá para ficar pagando um custo absurdo por logs, por métricas e tal. Então, realmente virou um cenário no qual você tinha que fazer muita força para extrair dados, né? Para um cenário que você tem que escolher quais são os dados, né? Não adianta também ter log se é um log de má qualidade, né? Acho que virou um cenário de abundância, porém com desperdício, né? Acho que isso é um ponto que tem. Acho que isso foi uma transição realmente enorme, né? Fase pré-APM, que não tinha quase nada, né? Porque o Edgar passou por aqui também falando de microserviço. Né? Abraço pro Edgar. Boa. Edgar, assim, na época lá, a gente trabalhava muito com o JBoss, da Red Hat, eu era parceiro Red Hat, né? Cara, você ficava falando, como que eu construo algo que pluga num JMX, alguma coisa que você vai ter uma... Cara, era um esforço de desenvolvimento para você plugar alguma métrica para poder coletar. Isso. E era assim, você tinha que dedicar um tempo para isso, senão ficava uma visibilidade quase zero na operação. Era bem limitada e com APMs e um monte de coisa que surgiu depois, né? Tem a questão de centralizador de logs, né? Que acho que ganhou mesmo o mercado quando veio o Elasticsearch, cara, se tornou um negócio assim, onipresente em muita empresa, né? Essa questão, né, de métricas um pouco mais avançadas com APM, depois stack de log, e um pouquinho mais à frente o tracing, né? Foram coisas que hoje em dia você tem um volume de dados, uma riqueza muito maior. Porém, cara, a galera que está operando produtos em nuvem hoje não sabe como resolver o problema com isso tudo. Assim, você vê raras empresas que têm o problema da observabilidade bem resolvido e não falta mais ferramenta, falta sabedoria de como conectar as pontas, né? Acho que isso ainda é um problema que eu acho bem pouco resolvido, embora assim, as ferramentas para isso já estejam aí, né? Eu tenho um caso de uso que eu posso até ilustrar esse caso, cara. Recentemente eu estava dando uma ajuda para um amigo de uma startup, que ele tinha lá um ativo rodando, um back-end, front-end e tal. Em determinados momentos, ele tinha pico de uso e ele tinha gargalo de desempenho, né? E não sabia exatamente aonde. Aí, tem um amigo que é arquiteto, vou perguntar para ele. Aí, vamos lá trocar uma ideia. Cara, não tinha instrumentação de nada. Eu falei, cara, não é impossível você saber se é query que tá travando, se é acesso simultâneo, se você não tá tendo escala do teu back-end. A primeira coisa é instrumentar essa parada toda, né? Eu recomendei que ele usasse o Stack Elastic como nuvem. Eu falei, cara, faz lá o pacote médio, não precisa ser o básico mesmo, eu te ajudo a instrumentar, né? Aí instrumentamos front-end, instrumentamos com APM no back-end, colocamos a gente nos servidores Kubernetes para poder
captar ali o log de ambiente, etc. Instrumentamos o banco, né? Capturar ali request, query, etc. Joga tudo lá no famoso Kibana, fizemos dashzinhos lá. Pô, maravilha, dá pra ver agora onde tá. Cara, estourou a instância em disco em 3 dias. Impressionante. Ele fez o básico ali com pouco disco, né? Aí um dia ele me liga e falou, cara, não tô conseguindo acessar mais pra ver o que tá acontecendo. Não foi 3 dias, mas acho que foi uma semana mais ou menos. Aí, cara, beleza, me manda o login aí que eu vou dar uma olhada. Aí, cara, não parou de funcionar tudo, porque aí depois você vai na área de diagnóstico lá do próprio Elastic, o disco cheio. Que ele foi empilhando, estourou o disco, né? Aí você tem que ir lá e fazer o ciclo de vida, né? Tipo, cara, vamos manter 3 dias de log. Faz o life cycle e aí beleza. Se você quer entender um padrão curto, né? Tipo, você quer entender como é o teu padrão de comportamento durante o dia, beleza, 3 dias é uma amostragem boa, mas é o que vocês falaram. Se você quer ter uma visão para cruzar com o insight de uma janela de tempo maior, se prepara para gravar log, né? Exato. Não é pouca coisa, né, cara? E você viu, eu tava no oculto, né? Ele não tava enxergando. Eu costumo dizer que a observabilidade, a monitoração, traz tudo que tá nas trevas pra luz. Chega a ser divino. Porque Exato, tá tudo escondido. Né? E cuidado, você pode achar uns monstros lá que estavam escondidos no escuro que você não sabia, né? Não sabia. E tem uma expectativa, né? Até uma das críticas que eu faço às vezes com como que o pessoal fez marketing dessas soluções. Você escuta, por exemplo, não, isso aqui faz com inteligência artificial, com machine learning. Parece que não precisa de ninguém operando aquilo ali para funcionar, o que não é verdade. Assim, você tem muito problema que sem alguém sabendo como que você loga, pelo que você pesquisa depois, cara, o negócio não vai, né, no automático, né? E tem, de fato, essa questão, né? É um ambiente elástico, um ambiente que você tem que saber pelo que você vai procurar, porque só de você mandar log, né? Access log, um monte de log aleatório, cara, não quer dizer que você vai ter o dado que você precisa, né? Então, é uma das coisas que eu acho que o mercado hoje tem uma expectativa com relação a observabilidade, APM, que sempre é de você perceber o problema antes dele acontecer e você evitar. Antes a monitoração básica era perceber rápido um problema que já aconteceu, ou, sei lá, top de CPU. Agora existe a expectativa de ser preditivo e tal. Só que a galera acha que, como fala, né, de inteligência artificial, machine learning, vira a chave e tá lá. Cara, minha experiência é, por mais que você tenha um time bom, implementa e tal, até você ter sensibilidade mesmo do quanto de log que você precisa, de quais são as métricas, cara, uns 6 meses a 1 ano com um time bom é o tempo que você demora para ter de fato algo que você fala, cara, percebo quando está degradando, antes de cair, enfim, acho que leva um tempo para amadurecer, mas você vai ver o que a galera fala para fundo de VC, enfim, né? Aquela época que o pessoal estava muito no romance, né? Cara, parece que não precisa mais de um ser humano, né? De um especialista te ajudando e você vai next finish, tá com tudo observável e nunca vai ter um disco cheio, né? Enfim, acho que a expectativa do pessoal agora tá começando a cair na realidade, né? Vendo que, cara, tem que ser pragmático, tem que ter um trabalho que vai levar um tempo para amadurecer e aí sim você vai chegar no resultado que você espera. Sim. Acho que como toda tecnologia tem que ter a modelagem do cara que conhece a parada, né? Tem um hype, você tocou nesse ponto, era inclusive um dos itens que eu queria tocar na pauta, né? Tem um hype de inteligência artificial no observability. Acho que, eu imagino que, aí eu queria até saber a opinião de vocês, mas acho que isso vem muito da grande quantidade de dados. Tudo que tem muita quantidade de dados padronizado e organizado, teoricamente você consegue treinar um modelo para detectar possíveis padrões de comportamento, né? Então, você tem um Elastic ali cheio de documentos, você em tese conseguiria treinar um ML ali para fazer algum tipo de inferência. Mas exatamente o que você falou, né, Bruno? Se não tiver alguém que saiba definir o modelo do que tem que ser treinado e o que tem que ser detectado, não vai ser uma luz divina, né, que vai descer e resolver o teu problema e te falar o que tem que ser feito, né? Sim. Talvez pela quantidade de informação que você tem, algumas coisas você consegue até fazer um treinamento, etc. Mas nada vai substituir o cara que vai fazer essa análise, saber o que precisa ser treinado e a ação que precisa ser feita, né? Sim, até preparação também, né, da ingestão de logs, sim, você pensando formatação, quais são os sistemas e tudo. Se você na origem não produz bons logs, cara, na hora que você agregou lá na frente vai continuar sendo ruim, né? Então existe um pouco isso e, assim, o que por exemplo, é uma abordagem que eu acredito, que aí não precisa necessariamente de inteligência artificial, pensando o feijão com arroz bem feito, né? A gente vai muito na visão do SRE, Golden Signals, né? Latência, tráfego, erro, pega correlação, por exemplo, com deployment, assim, foi pegar que dados que você quer ter para ver por que um problema aconteceu.
Se você faz um trabalho básico, que não precisa de inteligência artificial, pegar, por exemplo, percentil do tempo de resposta, lá da latência. Se você for pegar curvas de tendência, comparando, por exemplo, a gente tem na nossa plataforma uma abordagem assim, então já um breve jabá, mas assim, cara, só para falar que dá para resolver com feijão com arroz, um negócio que já é interessante, se você acompanha na janela de tempo como que está o teu percentil 90, por exemplo, versus do percentil 50, que seria um comportamento normal. Só dessas curvas se descolarem, alguma coisa que não tem inteligência artificial nenhuma nisso, você já consegue perceber uma degradação com algo que você consegue fazer rápido, não precisa de um cientista de dados para resolver aquilo ali. Então, eu acho que o momento que a gente está, pelo menos no mercado brasileiro, que é o que eu tenho mais contato, é de fazer o feijão com arroz bem feito, com relação à observabilidade, a gente chegar naquele platô de maturidade, que você pega um problema relativamente rápido, você tem as fontes de dados que vão te apontar onde que o problema foi percebido, depois onde que ele surgiu. Depois do feijão com arroz bem feito, aí vamos ver como é que a gente consegue sofisticar para aplicar alguma coisa bacana, porque senão a gente cai eu faço uma comparação que às vezes o pessoal tá falando de ir para a Lua, né? Fala, não, vou levar para Kubernetes e tal. Cara, o cara, para ir para a Lua, ele tem que chegar no Texas primeiro, senão ele não vai chegar. Né? Então, pelo menos chegar na base de Alcântara, no mínimo, para conseguir lançar teu foguete. E eu acho que na observabilidade a gente está num momento do mercado que existe um awareness grande, existe um hype grande, porém o pessoal está querendo queimar a etapa, em vez de fazer primeiro o feijão com arroz bem feito, falar, cara, vamos garantir que os problemas simples aqui, query lenta, um monte de coisa que, cara, não precisa de nada de machine learning para detectar. Você percorre isso primeiro, depois que você já resolveu os problemas mais simples de um jeito confiável, aí vê como que você consegue pegar uma degradação, como que você consegue perceber um possível problema meia hora antes, né, resolver. Mas acho que o pessoal às vezes está querendo queimar a etapa, muito influenciado pelo hype e pelo marketing que rolou em cima dos produtos, que parece que não precisa ter alguém experiente fazendo e que, sei lá, vai comprar aquela solução, vira a chave e o problema está resolvido. É maturidade. O machine learning, o IA, é uma maturidade que as empresas, que a gente não tem ainda. Né? Não tem nem para negócio ainda. Não tem nem para negócio. Então, assim, para você ser um faixa preta, você vai ter que passar pela faixa branca. Tô falando do judô, né? Que eu conheço um pouquinho mais. Você tem que passar pela branca, cinza, todas as azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e aí chega na preta. E isso que o Bruno falou é importantíssimo. Eu fui pré-venda nesses 4 últimos anos, technical advisor, enfim. Eu vendi ferramentas também, né, licença e desenhos de soluções de SRE, observabilidade. E, cara, você vai numa empresa que o cliente fala, eu tenho um App Dynamics e eu tenho problema de disco cheio. E ninguém vê. Eu tenho App Dynamics, estou gastando horrores e eu não vejo valor. Exatamente, as empresas hoje não vê valor numa uma incrível ferramenta dessa, caríssima inclusive, porque eles não maximizam o uso, eles não fazem o básico, o arroz com feijão. E eu vou bater na tecla também, porque eu concordo com o Bruno, porque hoje você tem a ferramenta, o que falta é o perfil, as pessoas com o conhecimento adequado e um processo. Tem que ter um processo. Eu peguei empresas que tinha alerta lá gritando e eu perguntei pro operador, cara, e aquele vermelho ali, não é pra fazer nada? Não, aquilo lá é normal, não é pra fazer nada. Desde então, que eu cheguei tá vermelho ali e ninguém nunca fez. Por que tá vermelho? Das duas coisas... Não, peraí, das duas uma. Ou o vermelho não deveria ser vermelho, porque se não precisa tomar ação, ele não é vermelho, certo? Ou alguém deveria estar tomando uma ação e ele é vermelho e não está tomando. Alguma coisa está errada. Cadê o processo que diz que aquele tem que ser vermelho? E qual é a ação para aquele vermelho que você não está fazendo, né? Aí ele falou, não, mas não tem. Ah, então não tem processo. Sim. Então você pega muitos clientes que realmente não tem o arroz com feijão, o básico. Pessoas que têm preparo para isso, você precisa ter pessoas com conhecimento. E o processo de monitoração, que é muito negligenciado quando alguém compra uma ferramenta. Já peguei clientes dizendo o seguinte, cara, eu tenho essa ferramenta, instalei, ela era para estar resolvendo tudo. Eu falei, cara, me desculpa. Ela vai falar para você que uma consulta tá ruim. Ela vai te mostrar a consulta, mas você precisa do DBA para olhar a consulta e falar, é uma varredura integral que está acontecendo aqui, eu preciso criar um índice seletivo. É uma pessoa que faz isso. Né? A ferramenta ainda não faz isso. Quem sabe no futuro ainda pode ser que aconteça, não sei. Mas hoje você precisa do fator humano para fazer a análise. Sim. Mas é muito mais fácil de quem saiu lá na décadas atrás que não tinha isso. Né? Você tinha que ficar olhando o trace para saber qual que era a consulta que era ruim. Hoje a ferramenta te dá na tua cara que é ruim. Né? Sim.
E tem um trabalho importante também, né, quando a gente pensa... não dá para resolver esse problema nem só do lado da infra, monitoração, operação, nem só do lado do desenvolvimento, né? Acho que até tem que ter um ótimo ponto de partida do desenvolvimento, pensar, cara, o que eu preciso, quais são os eventos importantes da minha aplicação, como que eu exponho bem bons health checks, como que eu exponho bem os logs, né? Se você tiver um bom trabalho de preparação dos logs na largada, na hora de você procurar depois fica bem mais fácil, né? E existe esse ponto que o Carlos comentou que é super importante da sensibilidade do monitoramento, né? Porque assim, você pega um negócio que a gente já herdou ambientes aí na época da Rivendell principalmente, cara, que você vê a monitoração, 2.000 alertas dia, então, cara, é impossível de você ter alguma coisa acionável em cima daquilo. Aí você fala, cara, ou eu vou cortar 99% aqui e falar que isso aqui não é importante, ou eu vou ter de fato alguma tentativa de pegar aquilo ali que está num volume absurdo, ou resolver automaticamente, ou enfim, porque não dá. Você tem muito alerta e tudo é urgência, nada é urgente, você começa a ignorar. Quando você pega, por exemplo, um time que não está tão experiente ainda com relação ao monitoramento, um dos erros que eu acho que são frequentes é essa sensibilidade. A pessoa achar que ela vai conseguir pegar tudo, ter essa resposta, começa a ter um volume de alarmes absurdo, e aí, cara, você não tem uma ação. E aí, uma das coisas que eu gosto bastante na visão do SRE, para cada incidente, né, cada alerta que você vai ter, você tem que ter um runbook do que é a resposta para aquilo. Se tem alguma coisa que ainda precisa de uma ação manual, precisa ter alguém lá, sei lá, reiniciando um serviço, alguma coisa, beleza. Começa com uma ação manual, daqui a pouco tenta fazer um self-healing, alguma coisa, mas, cara, é muito isso. Um alerta tem que ter, né, o que você faz para resolver aquele alerta, e isso é bem baby steps, cara. Eu gosto de pensar, cara, vamos pegar o que hoje, uma abordagem que eu gosto bastante de ter, a gente operava isso na época da Rivendell, a gente gosta de um conceito que a gente chama de matriz de resiliência. Cara, não nada muito sofisticado, uma ideia que até o Shopify tinha lá uma documentação sobre isso. A ideia é que você, para cada produto, você vai conhecer quais são as aplicações e serviços que aquele produto precisa para funcionar. Vamos pensar que é o seu e-commerce, que é a sua API, mobile, etc e tal. Cara, do que aquele produto é composto, o que eu preciso ter rodando para funcionar. Isso parece meio óbvio, mas você vai chegar num ambiente que não está bem monitorado, ninguém sabe do que precisa. Pode desligar ou não. Às vezes o cara fala, não, desliga, se ninguém reclamar em uma semana é porque não está sendo mais usado. Esse é o teste padrão, né? Desliga aí. Vê de onde veio o grito. Deve ser daquela área ali. Se não está documentado, né? A gente tem que fazer isso. E nessa transição, né, do on-premises para nuvem, e aí essa pegada da observabilidade, um primeiro ponto existia na época do White, né, ficou muito, o pessoal pegou um ranço, mas tinha várias ideias importantes ali. O CMDB, né, que é o seu catálogo do que você tem, né, aplicações, serviços e tal. A gente precisa de algo parecido com isso, né, para nuvem. Você, cara, tem agora conta de nuvem, você tem um self-service, Shadow IT absurdo rolando por aí. Se você não tiver alguma fonte que você consulta para saber o que eu tenho hoje rodando, o que eu preciso monitorar, cara, vira um negócio aleatório. Você vai começar, sei lá, pluga um APM e vai começar a olhar um alerta de forma aleatória, você perde o controle, né? Você não fica no controle do processo. Quanto mais fácil você criar recursos, melhor tem que ser o seu processo de gerenciamento, porque senão você perde totalmente o controle, né? Tá aí o FinOps que nasceu dessa necessidade justamente para isso, porque tá tão fácil subir uma máquina numa nuvem que o dev sobe, esquece e você continua pagando anos ali, dependendo do porte na empresa, representa uma pequena fração ali do uso de nuvem, mas porra, é um desperdício. Né? E acontece muito, né? Então, ter esse processo de gerenciamento do que é criado, do que de fato tem workload. Se a máquina está ligada que ela não recebe request há 2 anos... né? Ela está ligada ali simplesmente por causa disso. Né? Eu acho que a grande sacada da observabilidade, do cruzamento dessas informações é isso, sabe? Pô, eu tenho uma máquina que está instanciada, ela tem um IP, e aí eu vou olhar os logs do meu firewall, nada vai para esse IP. Por que isso está fazendo ali? Né? Por que isso está ligado? Exato. Né? Acho que isso é a grande sacada que a gente não poderia ter há alguns anos atrás. Né? E um ponto de atenção: não deixem os vendors das nuvens serem os gestores do FinOps. Por favor, não deixe a raposa ser a gestora dos seus ovos. Exatamente. Não dá certo. Isso é um ponto que a gente falava bastante, né? A minha empresa anterior era um parceiro de Managed Services, né? de nuvem. A gente fala, cara, você pode ter uma ferramenta X que vai te dar lá o top 10 ações para otimização. Cara, isso aí nunca vai ser completo, nunca vai olhar, porque assim, de verdade, no discurso vai parecer que tem interesse você usar, você seguir.
Cara, mas não tem interesse real em você otimizar ao extremo a tua conta de nuvem. Ele quer que você consuma o máximo possível, e essa questão de fato, né, da autonomia do self-service não veio junto com controle, né, com uma visão de, acho que foi para um extremo, né, e outra coisa que começou a acontecer bastante, né, e aí as duas coisas conectam bastante, então, observabilidade, FinOps e tal, que é, você não tem um inventário centralizado, você não sabe tudo que você tem, todos os seus ativos, você não consegue otimizar custos, você não consegue, inclusive, saber, né, por exemplo, cara, será que a máquina precisava ser desse tamanho? Uma das coisas que a gente, na época de pandemia, acho que chegou um padrão de comportamento ruim, como estava sobrando muito dinheiro, venture capital, muita gente estava contratando desenvolvedor, começou a ter um padrão que eu acho que é muito ruim, que é de economizar horas de desenvolvimento, falando, cara, pô, não otimiza isso aqui não, faz uma nova feature, coloca uma máquina maior, coloca mais máquina. Cara, essa conta, primeiro, ela vem em dólar, e ela vem de um jeito que, cara, você vai ter que fazer um esforço homérico lá na frente, em vez de consertar já na largada, que é quando você conhece aquela base de código, que você consegue fazer um teste de carga, né? Então, acho que a gente, em alguns aspectos, um excesso de capital piorou a engenharia das empresas, porque elas passaram a ser negligentes com algumas coisas que a conta chega depois, né? Sim, eu percebo, não sei se vocês têm essa visão também, mas de alguns anos para cá, a gente passou por um momento de muita ansiedade e de um certo atropelo ali das boas práticas de desenvolvimento e arquitetura, etc., por uma leitura errada do que era a entrega ágil e etc., né? Então a gente passou por um momento que a gente não falava muito sobre, por exemplo, débito técnico, como fazer esse tipo de gestão de débito técnico, e era exatamente isso que você falou, Bruno. Não, cara, faz aí, implementa, não está performático, põe mais máquina, porque é rápido para pôr mais máquina e tal. Tudo em busca de você, em tese, buscar uma entrega mais rápida e mais ágil ali, né? Só que é o que eu sempre falo, a complexidade ela não muda de lugar. O problema é você só empurra ele para frente, ele não se resolve sozinho, né? E eu acho que atualmente as empresas têm olhado com isso com um pouco mais de seriedade. Agora, acho que assim, chegou num ponto que a conta está chegando, né? Porque muitas empresas levantaram capital, fizeram aquele ponto que era muito mais focado em crescimento e não em gerar lucro, né? Cara, agora não tem mais capital disponível, né? Ou a empresa vai breakivar ou ela vai fechar, né? Então, ou ela fica num ponto de saúde técnica, financeira e tal, ou, cara, senão ela não vai sobreviver. Então, acho que sim, acho que em vários aspectos do mercado de nuvem, engenharia, acho que a gente vai ter um amadurecimento bom agora, menos de repente estar naquela, cara, a última onda tecnológica, aquela, sei lá, a última versão da ferramenta X, e muito mais, cara, o que meu time é capaz de usar com maturidade, o que é a complexidade adequada, né? Até o papo lá de microserviço ficou claro, né? Por exemplo, cara, tem muita empresa que realmente não adianta ela querer ir para serverless, container, etc e tal, que, cara, é uma complexidade que ela não está preparada, né? Por exemplo, vamos pensar, você vai para a nuvem, vai para uma arquitetura serverless, um time que está acostumado a monitorar máquina virtual. Cara, você tem que procurar log, procurar erro de um jeito muito diferente. Então, assim, acho que sair um pouco do hype e ver o meu time, o meu negócio, do que ele precisa, o que de fato vai fazer uma diferença no meu modelo de negócio. Caso contrário, escolhe uma stack tecnológica careta mesmo, que teu time vai conseguir dominar e, cara, tem problema nenhum com isso. Assim, acho que esse tipo de coisa parecia que, enfim, o certo era sempre estar na borda da inovação, mas, cara, tem muita empresa que quer fazer um feijão com arroz bem feito mesmo, e acho que nesse movimento para a nuvem tem muita gente que está com uma arquitetura que é mais complexa do que o seu time consegue manter. Né? Às vezes o cara quer começar com front-end e uma API com 3 microserviços, já com Istio, com Service Discovery, tudo. Cara, para que agora? Né? Para que você fazer isso? Qual é a necessidade de você ter isso hoje? Né? Então, às vezes é resolver... Na engenharia de software, né, o Roger Pressman, ele está na 9ª edição, né, do livro dele, que ele faz isso há 50 anos. E ele fala que você precisa analisar o software bom, quando que o seu software está bom, o que é considerado o software bom para a produção, para o seu usuário, né? E quando você desenha arquitetura, você não precisa desenhar a melhor arquitetura, você tem que desenhar a arquitetura boa para atender o seu usuário naquele momento. Então ele fala muito isso. E eu aproveitei o gancho para falar dessa parte de engenharia que você falou sobre o ciclo de desenvolvimento, e aí deu aquela hypada quando a galera começou a brincar com ágil.
Aí veio o Safe, né? Que muita gente usou o Safe e tal. Encrenca, né? Aí o pessoal confundiu o ágil, agilidade com velocidade e começou a cortar coisas importantíssimas. Principalmente com questão de qualidade de software. Funcional e não funcional, que é onde entra teste de segurança, teste de performance. E o negócio foi tão grave que você conversava, você fazia revisões, você percebia que as histórias não vinham nem com requisitos não funcionais. Por exemplo, esse botão aqui, quando apertar, o cliente vai ficar esperando por quanto tempo? Qual é lá no design, quando vocês fizeram o estudo, a pesquisa, o cliente quer quanto? Que retorna em quanto tempo, né? Não tinha. Então, a engenharia de software sofreu com isso. E a arquitetura também, né? Cara, a arquitetura, eu acho que foi a maior zona de conflito desse modelo ágil, né? Hoje eu acho que as coisas estão se acomodando mais, né? Porque eu mesmo fazia muita crítica, fazia muita piada em reunião. A galera esquecia, quando vai lançar um MVP, que tem um V de viável ali no meio, sabe? Então, cara, é um produto, é o mínimo do produto que você tem que entregar, mas ele tem que ser viável. Ele tem que ser completo, né? Dentro da limitação que você está fazendo, né? Então, tipo, produto mínimo viável não é um produto mal feito que eu vou colocar no mercado para testar. E existe essa leitura ruim, né? E também eles têm que fazer uma meia-culpa. Nós, arquitetos, sempre pensamos na melhor solução possível. E às vezes isso fica um pouco inchado para um produto que está começando, sabe? Então, eu acho que foi as duas áreas que eu vi que tinham uma zona de fricção muito grande. O cara que está pensando num produto pequeno para fazer rápido, quer pular a etapa de desenvolvimento, de qualidade, de requisito funcional, não funcional, e o arquiteto que quer fazer o Burj Khalifa do Dubai, tipo aquela obra de arte, né? Você fala, cara, e agora eu percebo que o time de produto, ele está evoluindo nesse sentido, principalmente porque as startups começaram a perceber que se você não cuida do produto bem feito desde o começo, no momento que ele começa a crescer, ele fica inviável. E aí você tem que parar de fazer do zero. Caríssimo. Né? É 2 vezes o trabalho. Exato. Então, começa direitinho, de uma forma estruturada, escalável, que eu possa manter o meu desenvolvimento a partir dali, mas começa de forma sólida, né? Porque senão, uma hora, bicho, gambiarra em cima de gambiarra, o produto morre e ele não pode evoluir. E aí você vai ter que fazer do zero, e isso vai acontecer exatamente no momento do crescimento da empresa e do crescimento do produto. Você vai perceber que o que você fez até agora, você vai ter que jogar fora. Então esses caras estão percebendo que isso é importante. E do lado da arquitetura, a gente tem falado muito agora de arquitetura mínima viável, né? Que é um MVP, beleza, talvez não precisa ser o Burj Khalifa agora. Vamos fazer um sobradinho bem feito aqui, arrumadinho, que depois eu consiga fazer uma estrutura parruda, sustentável, para eu colocar andar em cima de andar. Mas, quando eu estiver construindo o 10º andar, já tem gente morando no 5º. Dá para fazer? Dá para fazer. Então acho que as duas, isso tá chegando numa zona de acomodação, sabe? Tipo, o time de produto entendendo da necessidade de começar um desenvolvimento de software de qualidade desde o começo, e o time técnico de engenharia, de arquitetura, né, não querendo ser não querendo fazer a Mona Lisa logo de cara, né, primeiro ponto. Mas agora que a gente está percebendo, né, o shift left realmente está acontecendo, mas pela dor, não porque as pessoas entenderam, né? Faltou a cultura, né? Peter Drucker fala, cara, a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso. Então, se você não tiver cultura, se tiver a melhor estratégia, ela vai morrer. E aí eu faço a analogia com o futebol, né? A Argentina ganhou, né? Mas nas Copas passadas, o Messi sempre foi a melhor estratégia. Mas o time não tinha cultura para jogar com o Messi. E a gente viu a Argentina perder as 2 últimas Copas, né? E essa Copa, ela entendeu que ela precisava jogar pro Messi. E a gente viu jogos muito bons, pelo menos assim, eu que gosto de assistir jogo bem jogado, vi a Argentina jogar muito bem. Melhor final de Copa que eu já assisti, que eu tenho... Em décadas, né? Eu acho que eu não consigo nem pensar em qual que foi a segunda. Que é unânime. É unânime. Que, então, assim, final maravilhoso. Que legal, porque a gente pode tirar daí que a cultura come a estratégia no café da manhã, e é isso que as empresas agora
principalmente as startups, estão entendendo que é lá na ponta que eu tenho que fazer as coisas bem feitas para que não seja viável, para não tornar o meu produto inviável, para não tornar o custo inviável. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Tem um cara que é parceiro nosso, que ele atualmente está trabalhando com Venture Capital, mas ele ficou muito mais tempo executando o produto. Ele usa uma abordagem que eu acho interessante, que é, em vez do MVP, que seria aquela coisa descartável, você joga fora, buscar o que eles chamam de MLP, né, que seria o Minimal Lovable Product, né? Porque aí você começa a colocar um negócio que, assim, cara, para o cliente ficar feliz, assim, engajado, aquele negócio ele vai confiar. Você tem que ter algumas características, tipo, tem que ser rápido, né? Assim, essa questão do lovable. Cara, aquele MVP que a gente pensa em algo descartável que você vai ter que reconstruir, você não vai colocar tanta preocupação com relação a desempenho, com relação à confiabilidade, né? Só que o que você exatamente não quer é isso que você comentou. Na hora que a empresa está começando a tracionar, você tem que parar tudo, não, vamos arrumar a casa. Pô, não dá, né? Você tem que fazer aquele esquema do restaurante, pô, a cozinha tem que sempre estar limpa, né? Não pode estar naquele esquema que você vai ter que parar ali. Seria mais ou menos, tipo, vamos trabalhar com a cozinha suja? Se o restaurante começar a fazer sucesso, a gente lava a cozinha. Não, cara, às vezes, pro restaurante continuar cheio, a cozinha tem que estar limpa, né? E aí se você coloca de fato, né? E pegando produtos de sucesso, né, que tiveram, cara, um engajamento, um crescimento bem legal, pega um exemplo aí do Airbnb e alguns outros que, sim, cara, são empresas que hoje já são, cara, super bem sucedidas, já são mais do que viáveis, rentáveis e tal. Você pega um cenário que, cara, tem que ter uma experiência de uso que, de fato, o cara fala, cara, isso aqui é perfeito, isso aqui eu confio, né? E eu falo um pouco com o pessoal. Você pega o SRE. O SRE, cara, beleza, um catálogo lá de 40 capítulos do textbook, mais 40 capítulos de workbook. Cara, aquilo ali, você não queria ter que olhar aquilo ali. Você fala, cara, vou desenvolver aqui e tal. Só que se você não sabe como criar um produto confiável, que aí fala de monitoramento, fala de boas práticas de arquitetura, fala de um monte de coisa, vai chegar uma hora que, para tornar o seu produto confiável, você vai ter que parar todo o desenvolvimento, vai ter que reorganizar a casa. Só que não é tão difícil você já começar aqui. Você falou, você não precisa ter aquela arquitetura fantástica que vai demorar 1 ano para colocar em produção. Você pode fazer alguma coisa um pouco mais iterativa. Mas, de repente, usa abstrações, usa um modelo que você permite começar rápido, sem ter nenhum trade-off importante. Daqui a pouco você vai para um modelo mais sofisticado, né? E, na visão da arquitetura e engenharia, você tem várias formas de chegar lá. Você pode simplificar um pouco como que você vai gerenciar logs inicialmente, como que você vai monitorar, como que você vai fazer suas pipelines. Mas você sabendo que o salto daquele modelo simplificado que resolve bem, entrega autosserviço, depois você consegue tornar ele estado da arte sem ter que refazer tudo. Isso é uma arquitetura evolutiva, né? É diferente de você simplificar a solução para agilizar a entrega de você negligenciar a solução, né? Usando o exemplo que você deu, Bruno. Uma coisa é você ter uma gestão de log simplificada de uma maneira mais simples. Outra coisa é você falar, não, vamos subir sem log. Que é muita coisa que a gente via. Inclusive, eu queria pegar esse gancho que a gente tá falando de produto e ligar com o que você falou lá no começo, Check. Que você tem insights a partir de observabilidade, né? Então, se você começa, por exemplo, um produto que está iniciando, você não sabe exatamente qual é o comportamento dele, você não sabe exatamente qual é a demanda. Então, você consegue, através de requisitos não funcionais, de pico de consumo, pico de request, latência, etc., de repente extrair até insights de produto, né, em relação a isso. Exatamente. Demanda, comportamento de consumo, etc. Né? Exatamente. Eu vou te falar um case de uma seguradora, uma grande seguradora do nosso país, e eles estavam... Conheço algumas. Conheço algumas, eu sei que você conhece. Eles estavam com uma dificuldade que eles queriam entender por que um determinado produto deles
não estava... tinha muita... Eles não sabiam se estavam perdendo ou não, mas eles não estavam satisfeitos com o dinheiro que trazia daquele produto. E fomos lá, tem uma grande ferramenta lá que eles utilizam também, mas, enfim, começamos a olhar as métricas e aí a gente viu lá uma taxa de erro lá dos produtos. Só que todos os produtos estavam sendo... Todas as métricas eram consolidadas, não estavam separadas para o produto. Então foi a primeira coisa que a gente notou. Então a gente ajustou essa instrumentação para que ela fosse por produto. E aí sim, no produto a gente viu o seguinte: poxa, então aquele produto que você está reclamando, olha a taxa de erro que, no todo, a taxa de erro eles ignoravam. É uma taxinha de erro 0,0 alguma coisa, isso não dói. Quando a gente deu um drill down no produto, aquela taxa de erro era grande. Considerando só a taxa amostral daquele produto, o erro estava muito dentro daquele produto. Vamos investigar, ok. Tempo de resposta muito ruim da aplicação, estava atingindo o timeout que eles configuraram e casava com a reclamação das pessoas dos caras que faziam cotação, né? Porque a reclamação era, eles ligavam e falavam, o sistema não está funcionando, eu não estou conseguindo fazer cotação, eu estou perdendo dinheiro aqui para o concorrente. E o cara do outro lado da linha falava assim, cara, mas está 99,99999% disponível, não tem problema. Todos os produtos funcionando, esse 0001 era desse produto que o cara estava reclamando. Era desse produto. Então nós conseguimos colocar a lupa naquele produto, entender qual que era o problema. O produto estava com dificuldade mesmo de tempo de resposta, lentidão, eles tiveram que fazer uma análise naquele produto. E isso só foi possível com essa análise, mas se você fizer a instrumentação correta e colocar isso na mão do dono do produto, ele vai ter insights, ele vai ter a informação lá. Entendeu? Então ele vai ter isso, ele vai ter conseguir fazer análise até preditiva. E hoje eles conseguem até, depois que nós fizemos o trabalho, eles conseguem saber o seguinte, cara, se em 1 hora eu deixar de fazer tantas cotações, eu estou perdendo X dinheiro. Então, isso é riquíssimo, isso é de muito valor. Com isso daí na mão, cara, você consegue investimento de qualquer executivo. Você fala, cara, olha o que você está perdendo. Eu só quero comprar um APM, sabe? O cara faz a conta e fala, eu acho que paga, eu acho que beleza. Né? Teve um outro caso interessante que a gente participou, no caso era um varejista que tinha lá uma hipótese, né, que tinha oportunidade naquele modelo do retira na loja, né? Compra, retira na loja perto da sua casa e tal. E aí tinha também um grande problema de monitoramento, lá não era muito problema de uptime, só que o problema é que assim, o uptime ele é uma métrica importante, claro, se não está disponível nada mais vai funcionar, só que tem que ver a qualidade também do dado que está vindo. Aí, por exemplo, o pessoal começou a perceber 2 coisas importantes aí, que só com foco em produto, com foco em resultado mesmo, você consegue aprofundar e entender. Então, se você colocar um cara puramente de monitoramento, ele vai falar, não, cara, o uptime está bom, o desempenho está bom. Aí que começou a perceber, cara, tinha muito problema de dados, né, que você pegava, cara, o frete daquele produto X para o local Y. Cara, tinha frete que era R$700, você estava respondendo, uptime rápido, etc e tal, porém, cara, planilha de preço, planilha de configuração, cara, o cliente não vai comprar um negócio assim. Uhum. E outra coisa que foi percebido, e aí só em imersão de produto, pessoal indo na loja, esse modelo do retiro na loja, você vai falar, não, bacana, vamos... O cara já está com um inventário de loja grande e tal. Chega na loja, o camarada que é responsável por entregar o produto para o cliente lá, não era comissionado por isso. E aí, o que acontecia? Chega o cliente na loja tentando retirar o produto dele, ele concorre com o cliente que está entrando na loja para querer comprar um produto novo que vai comissionar aquele vendedor. Então, se você é vendedor, você vai escolher o quê? Né? Se você não calibrar os incentivos do processo, por mais que você tenha conseguido fazer uma transação, levar tudo certinho, cara, o fluxo vai quebrar em algum ponto que talvez não seja sistema. Né? Talvez o negócio está todo up, mas essa pegada, né, de fato, pegar métricas que também são bem ligadas ao produto, entender a jornada do cliente como um todo, ver onde que você está tendo uma ruptura, cara, isso aí não substitui uma pessoa de produto que entenda do negócio e que vai procurar informação. Assim,
vai pegar só dados de API, só dados de logs, etc., você não vai perceber que, cara, por algum motivo a planilha de configuração de frete, cara, tá dando 10 vezes mais caro do que deveria. Um produto que custa 200, você não vai pagar 700 para entregar num outro estado. Então, acho que esse tipo de coisa, que também conecta super com o tema de observabilidade e vai no nível de sofisticação que é, de fato, pensar que você já percorreu o caminho, está disponível, está com uma latência boa e tal, mas vamos entender se o produto está funcionando bem. Aí você começa a olhar esse tipo de métrica que é, cara, essa experiência que eu estou querendo trazer para o meu cliente, né, de tira na loja, troca de evolução, etc e tal, tem que estar modelado direito no negócio e, cara, se eu tenho uma planilha de preço, né, que eu subo todo dia lá para configurar aquilo ali, cara, eu tenho que revisar aquilo também, não adianta. Cara, e eu acho que isso é mágico nesse mundo cloud native que nós estamos falando aqui, né? Porque a gente já quebrou uns anos atrás a barreira do desenvolvimento e operação, que era uma barreira TI, né? DevOps já foi hype, hoje se estabilizou, fala-se muito em SRE, etc. E isso se consolidou. Mas eu acho que o grande muro que a gente vai quebrar é exatamente isso que você falou, Bruno. Não adianta eu trabalhar métricas exclusivamente técnicas se eu não olho para métricas que também são operacionais. E você falando isso aqui, só com uma cabeça de arquiteto, né? Já estou pensando aqui, eu poderia fazer, por exemplo, estou monitorando o serviço de frete, né? Eu vou monitorar a latência, eu vou monitorar a size do payload desse cara. Por que não eu posso ter lá, tipo, média de custo? É a informação que eu tenho no payload. Métricas de negócio. Eu sei quantos % de erro eu tenho o tempo de resposta e eu tenho a média de tempo do valor do frete. Do valor do frete, talvez até a comparação. Quanto que é o frete versus o valor da compra, né? Isso, é o percentual. Porque, peraí, apareceu aqui 2% que o frete está saindo maior que o preço do produto. Tem alguma coisa errada aqui. Isso também é observar. Exato. Sim, total, isso é sexy. E isso que o C-Level gosta de ouvir. Exato. O C-Level não quer saber de latência, ele não quer saber se o servidor tá cheio ou não tá, ele quer ouvir se o negócio dele tá vendendo, se não tá, qual que é a média. Exato. Eu tive um papo recente, tem um outro tema que, cara, nesse mundo aí de SRE, observabilidade, a gente vê que tá um pouco fora do radar, mas agora tá começando, quando conecta um pouco mais com o produto e negócio, as coisas começam a aparecer, que é o tema da resposta a incidente, ou instant response, né? Que é você pegar, aconteceu um problema, eu preciso dar visibilidade para quem precisa ter. Pode ter stakeholder interno, pode ter o cliente final e tal. E o que eu faço sobre aquele, qual que é o meu processo para responder um determinado incidente, né? Se eu tenho eventualmente, né, por exemplo, um C-Level, que ele é avisado, olha, o banco de dados está lento. Cara, vai pegar uma fintech, ele quer saber se, cara, continua fazendo Pix, não continua fazendo. A gente tem que ter a capacidade de traduzir aquilo ali num termo que o cara vai entender qual que é o impacto real, porque, cara, jargão técnico ninguém mais quer ouvir. O cara não quer saber, minha API está lenta. Cara, estou perdendo venda por isso, estou tendo alguma ruptura de negócio, né? E isso, essa camada, né, que traduz um determinado problema técnico em algo compreensível por um stakeholder de negócio, que isso está muito ligado a você desenhar um processo de resposta a incidente, né? Eu acho que isso é um tema, cara, se não pega alguém na empresa que percebe o problema e corre atrás, isso fica fora do radar total. Sim, e isso é uma coisa que inclusive a gente tem conversado bastante em outros episódios que a gente fala de mercado, etc., que tem sido um papel que está cada vez... O mercado de tecnologia já está difícil pra caralho há muito tempo, né? Até contratar gente técnica, etc., já é muito difícil no Brasil hoje, por falta de profissionais, má formação, enfim, a gente tem vários episódios que a gente fala disso. Mas esse cara mosca branca, que é o cara técnico, que consegue fazer a leitura de negócio para o que está acontecendo no técnico, esse cara é mais difícil ainda. E é esse cara que deveria ter essa visão, né, Bruno? Tipo... Cara, eu tô com um problema de banco de dados. Esse banco de dados está lento. Ele tem que entender o processo que está em volta desse banco de dados tecnicamente, medir os impactos, mas também entender do negócio para saber o impacto em faturamento, em custo operacional, em custo de pessoal, etc. E ele tem que ser esse cara que vai fazer o intermédio com o stakeholder e com a liderança técnica. Sabe? Inclusive para priorizar, falou, galera, tem que resolver esse problema de banco, porque isso aqui está custando tanto hora para o negócio, né? Então ele é o cara que vai priorizar para o cara técnico que vai fazer isso,
E também é o cara que vai chegar pro C-Level e falar, cara, eu preciso de orçamento para corrigir esse problema de banco porque você está perdendo tanto dinheiro e você está estressando a equipe técnica em relação a isso. Sem essa tradução, você vai falar pro cara do C-Level Banco Talento e vai falar, e daí? Né? E o contrário também, para a equipe técnica, fala, gente, o cara não está conseguindo fazer transação. Ele fala, e daí? Sim. Né? E esse é um ponto que você comentou que, cara, tem algumas ideias sobre isso. A gente, depois que a gente começou a ter esse programa aberto de formação em SRE, a gente começou a ter alguns padrões interessantes. Por exemplo, começou a ter um conjunto de empresas que, pela escassez de profissionais, começa a falar, cara, eu vou formar a galera da base. E começou a aparecer um padrão legal que eu acho que é super interessante. Você pega uma pessoa que ela era de um time de Customer Success, suporte a cliente, que já não tem aquele cara desenvolvedor, pessoal técnico, não quer falar com o cliente. Ele, assim, muito raro aquele cara ali que tem a visibilidade de produto e tal. A maioria quer ficar a mão no teclado ali, enfim, é isso aí. A gente começou a perceber que você pega um pessoal que está acostumado a falar com o cliente, Customer Success, ele entende qual que é a dor. Você traz para esse camarada ferramental, né, de monitoramento, observabilidade, para ele saber o que ele resolve com aquilo. Esse camarada tem duas vantagens muito boas. Ele conhece o negócio da empresa melhor do que o desenvolvedor, com certeza, conhece a dor do cliente e ele normalmente, se ele fez uma transição de carreira ali, se a empresa deu oportunidade para ele, ele vai ficar mais tempo naquela empresa do que aquele cara deve, que às vezes, cara, a gente vê, fica um ano, o cara mal entendeu o negócio da empresa, foi para uma outra, né? Então, acho que esse tipo de coisa, uma das coisas que eu tento conversar bastante com o pessoal é maturidade em tecnologia. Uma das coisas que você precisa sempre é um time engajado que conheça o teu produto, esteja a fim de resolver aquele problema, você vai qualificando, né? Então as empresas têm que ter essa maturidade de eu preciso formar a minha força de trabalho o máximo que eu puder, porque aí você ganha um engajamento, um carinho da pessoa com a empresa. Você pega uma pessoa que ela só está ali procurando a próxima vaga para ganhar 20% a mais, você não vai conseguir ter. Então, tenho visto um padrão interessante, tem mais empresas com essa consciência, né? Eu vou formar pessoas de produto, eu vou formar pessoas de engenharia, e quando você pega alguém que, cara, ficou ali um ano atendendo chamada, atendendo, cara, dor de cliente, só levando bordoada ali, essa galera consegue fazer uma conexão muito melhor com o que de fato está impactando o negócio da empresa e como que ele resolve. Então tem sido um padrão que eu tenho visto interessante e eu acho que é um caminho legal para muitas empresas, né? Pegar essa galera do atendimento que tem ambição de algo maior, prepara elas em tecnologia que ela vai ter um carinho com relação ao teu negócio e com o teu cliente que o teu time técnico muitas vezes não vai ter. E você fica muito mais esclarecido, você tem muito mais domínio quando você fala de negócio, quando você aprende o negócio. Não vou dizer para a galera que está começando agora que é outro tempo, né? Quando eu comecei, eu fui DBA de formação, eu só queria tecniquez. Mas você vai chegando numa idade em que você começa a aprender sobre o negócio e você começa a fazer o link, né, de negócio com tecnologia. Isso é mágico, né, cara? É mágico. Desde 2010, 2009, com o Dil e a Ana Chiara, um abraço para ele. Abraço pro Dil. Saudade pro Dil. Que a gente fazia teste de performance junto. Tinha algumas empresas que faziam teste de performance de olho cego. Pegava as funcionalidades, gravava o robô e testava. O que a gente fazia? A gente sentava e perguntava, cara, me explica sobre esse sistema. O que ele faz, qual o objetivo, se já tem histórico de problema, qual é a taxa dele no mês, onde que ele é mais executado, menos executado. Então a gente fazia todas essas perguntas, conhecia as funcionalidades, fazia algumas navegações exploratórias para conhecer antes de começar a, de fato, construir os robôs. Então isso a gente já fazia lá atrás. Então assim, a gente quando chegava no resultado do teste de performance, para fazer análise já conseguia fazer uma análise com muito mais acurácia, com precisão, porque você conhecia o negócio. Eu costumo fazer a analogia de que conhecer o negócio, conhecer bem, ter domínio do que você está fazendo, é igual um médico, cara. O médico, ele vai te olhar, vai te perguntar, vai fazer aquelas perguntas iniciais, se você bebe, se você fuma, se tem, né? E depois ele vai te pedir exames, certo? E depois que ele pede exame, ele cruza com o que ele pegou nas perguntas iniciais. Tem um nome técnico disso, mas eu não vou arriscar. Anamnese. Isso, obrigado. Depois que ele faz essas perguntas, ele cruza com os resultados. Cara, ele consegue fazer um diagnóstico preciso, né? E se não está preciso ainda, porque tem mais exames que precisam ser feitos. Cara, o nosso trabalho é igual, né? É igual. Então não dá para fazer um trabalho num sistema se eu não conhecer o sistema. O
o nosso relatório ali, o log é o resultado dos exames. É o log, é o resultado. Exatamente, saber se o colesterol tá alto ou não. Exato. É a mesma coisa. E eu acho que, cara, a tecnologia ela é muito fria por si só, né? Isso é uma coisa que eu falo muito aqui. Se você olhar a tecnologia só pela tecnologia, ela não tem propósito. Aí fica uma coisa muito romântica dizer isso, mas não é isso, não é do ponto de vista só de propósito, mas da efetividade do seu trabalho, sabe? Você está olhando a performance de uma query, por exemplo. Pô, essa query tá lenta, rápida. Onde é utilizada essa query? Qual o resultado dessa query? O que essa query faz para o negócio? Isso tem toda a diferença na tua análise, né? Se você está olhando uma query tipo o cara tá trocando o avatar do perfil dele, isso tem um peso. Você está fazendo uma query que termina uma transação de pedido ou da folha de pagamento. Ou da uma folha de pagamento. Esse tem um outro peso, né? Já falaram isso nesse podcast, eu não me lembro exatamente, depois eu vou deixar os créditos. Mas, por exemplo, quando você fala de uptime, eu tenho os 9,9999% de uptime. Para quem tomou o erro, é 100% de erro. 100% de erro. Né? Então não adianta você olhar e falar, pô, mas eu tô com o serviço 99%. Mas para quem tomou o erro lá na ponta, que não conseguiu fazer a compra, ou o cara que está tentando fazer um outro serviço, por exemplo, numa seguradora de saúde, por exemplo, o cara está tentando marcar um exame. Esse cara tentou marcar um exame e ele teve 100% de erro. Esse cara está lá na tua margem de 9,999%, mas para ele, para aquele cliente, para aquele contexto, ele tomou 100% de erro. E essa é a beleza da observabilidade, né? Ela vai buscar exatamente essas pessoas, esses casos, né? Esses vieses que estão escondidos. Exato. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Eu queria voltar no assunto, Wellington, rapidinho. A gente estava falando de nuvem. Eu guardei o assunto aqui, mas a gente começou a falar de outras coisas. De observabilidade e monitoração na nuvem, né? FinOps, mais especificamente. Eu trabalhando agora na educação, na Cogna, eu percebo que isso é muito comum, né? As nuvens, elas dão muitos incentivos para a educação, né? Isso é excelente, tá? É um ponto muito positivo. A questão aqui é só aquilo que a gente estava conversando, né? Não deixe que eles façam FinOps para você, porque não tem como. Eu vou citar um case aqui, não vou citar o nome das nuvens, mas a nuvem A e a nuvem B tem um produto lá, a Cogna usa o Moodle, né, para alguns sistemas, e a gente estava tirando ele do on-premise para a nuvem. Nós testamos em 2 nuvens, e eu não estava na Cogna ainda, eu era fornecedor da Cogna de teste de performance, e eu fui chamado pelo diretor de arquitetura e falou, Chuck, me ajuda, faz um teste lá e vamos ver se atende os 1000 requisições por minuto. Essa era a missão, né? Tinha que atender 1000 requisições por minuto. Então, desenhamos o teste igual para as 2 nuvens, nas mesmas condições, nas mesmas formatações, guardando as suas proporções de configurações entre uma e outra, e testamos. Nenhuma das 2 atingiu 1000 requisições por minuto, né? A nuvem A atingiu 500 requisições por minuto e a nuvem B nem 250. E nós fizemos a análise e eles também fizeram, as 2 nuvens fizeram. O diagnóstico deles, as recomendações deles eram subir mais máquina, subir mais máquina, subir mais máquina. Que coisa. Ora, pois. Que coisa. Cara, eu falei, o diretor perguntou, mas e aí, Chuck, o que eu faço? Vamos testar? Eles estão pedindo para subir máquina, vamos ver até onde vai? Só para ver onde vai o custo? Mas meu time já tinha feito análise.
era código. A gente sabe que 90% dos problemas de desempenho é código. Ok. Deixamos eles aumentar. 1000 requisições por minuto não é nenhum, né? Não é um canhão. bicho de sete não é um bicho de sete cabeças, mas pro Moodle, que o Moodle tem umas particularidades, ele é um pouco mais ele é mais chato, mais antigo, não tá tão novo, enfim. Mas deixamos eles aumentarem. A nuvem A e a nuvem B. Fizemos o teste. Ficou inviável o custo. Praticamente o custo de 7, 8 meses que a Cogna pagaria para atingir 1000 requisições por minuto. Não foi. O que nós fizemos? Ajustamos. Fizemos até porque alterar muita coisa no Moodle não ia dar tempo, nós fizemos meio a meio, né? Colocamos alterações no código e deixamos eles aumentarem algumas coisas que fazia sentido, principalmente o banco, mas não tudo que eles queriam. Ok, né? Terminamos, foi isso que aconteceu, né? Reduziu quase 60%, 70% do que eles queriam de custo, mas a mensagem aqui, o case que eu estou passando é impressionante, quando está na mão deles, é aumentar a máquina. Então, fico alerta para quem trabalha com FinOps, quem trabalha com monitoração e observabilidade, a gente tem que ter um perfil de um cara desse dentro do time para tomar conta disso. É tipo você dar a sua dieta pro dono do restaurante montar, né? Vou montar uma dieta aí pra mim, o dono do restaurante. Pô, come esse aqui, ó. Esse aqui, pega mais um, né? E assim vai indo. E cara, os caras estão no papel deles, né? Você não quer mexer em código, eu resolvo o teu problema com máquina. Só abre a carteira. Né? Exato. E eu acho que para algumas empresas talvez seja ok, mas é o que você falou, precisa ter alguém que conheça o interesse da empresa, a estratégia da empresa e defina se isso é ok ou não. Exato. Né? Exato. Tem que ter alguém que olhe e fale, não, peraí, não é bem por aí que a gente quer ir, a gente vai resolver esse problema num problema raiz, vamos tratar isso para não ter desperdício de recurso e etc. Né? Tem alguns exemplos aí que são interessantes. Teve até um estudo de caso que foi publicado, acho que esse ano, o Stack Overflow, que todo mundo conhece, né? Pesquisa de pergunta e resposta de desenvolvedor e tal. Cara, teve um caso lá que eles preferiram simplificar a arquitetura, simplesmente dando não sei quantos teras de memória para o banco, para não ter que fazer uma arquitetura ultra complexa que seria bem mais complicada. Cara, no caso deles, resolveu perfeitamente o problema, né? Cara, você vai pensar, pô, isso aí tá em alguma cartilha ali de boas práticas de well architected. Não tá. Você vai falar, não, reduz a tua dependência no banco, faz uma arquitetura mais horizontal, mas, cara, o cara viu lá, bicho, o que é gargalo aqui, o que de fato vai fazer diferença, pô, coloca memória suficiente para sempre estar em memória o dado que você precisa. Cara, resolveu o problema deles e esse tipo de coisa, acho que, cara, o cara tem que ter skin in the game, perceber, cara, o que é o trade-off que eu quero assumir, o que eu vou procurar. E tem um outro problema que eu enxergo com relação à nuvem, cara, a velocidade de lançamento de novos serviços é muito rápido, assim, é impressionante quanto que cada evento, né, pode ser o Reinvent, pode ser o do Google, então, cara, surge muito serviço novo. O billing desses serviços não é algo que a gente está acostumado a medir, não é. A gente teve bem no começo da Delvin, né, a gente estava desenvolvendo a plataforma, colocando em produção, a gente cogitou, né, para dados de telemetria faz todo sentido você ter um banco de dados time series, né, assim, ajuda bastante. A gente tentou usar lá o da Amazon, a gente roda o produto na Amazon, e, cara, eu trabalho com a Amazon desde 2009, então, assim, eu já tenho alguma experiência com a calculadora e tal. Cara, a gente fez uma estimativa que indo para a produção, cara, estava bem no começo ainda, pouca atração, poucos clientes e tal. A gente estimou que o custo daquele serviço ia ser de $50 a $100 mês. Eu falei, pô, bacana, né? Melhor do que colocar no Postgres aqui, legal. Cara, a gente errou a estimativa em 30 vezes. Cara, chegou no terceiro, quarto dia, vendo o forecast, eu falei, cara, isso aqui vai custar $1.500, $2.000 mês, e, cara, com quase nada de cliente. Eu falei, cara, impossível. Aí você vai ver quais são as métricas que tem de bidding lá. Bytes escaneados, um negócio que você fala, cara... Como é que eu vou saber sem botar para funcionar, né? Não dá pra saber. E algumas coisas assim, a gente tinha já essa incerteza, falou, cara, vamos colocar, vamos deixar num ambiente aí controlado e tal, enfim, pouco acesso ainda. Mas a gente falou, cara, precisamos voltar atrás. No nosso caso, isso custou pra gente umas 3 semanas de desenvolvimento. Falou, cara, coloca no ar, começa a medir. Poderia ter sido algo que a gente ficou, sei lá, 1 ano desenvolvendo e a dor para corrigir depois fosse muito maior, né? Mas qual que foi a mensagem clara ali? Cara, você tem uma métrica, principalmente de billing, que pode trazer um custo relevante para você e você não está acostumado a medir, e, cara,
bytes escaneados naquele serviço X, você nunca fez aquilo ali, né? Depende do tamanho do payload, depende de como que você modela, depende de tanta coisa. Cara, antes de você ter algo tangível que você possa colocar para rodar, você não consegue fazer. E aí, essa cultura, de fato, como você falou, se você não tiver uma pessoa com esse perfil analítico, que entenda, beleza, o que é a aplicação, como que ela é consumida, que tenha esse dever de casa de proteger a conta da empresa, cara, talvez isso fosse para produção e fosse ser percebido 2 meses depois. Fechou a invoice lá, puta, ficou tão caro. Né? Então isso é uma competência que as empresas aos poucos têm que formar cara, a gente acaba tendo que medir coisa que a gente não estava acostumado, mas senão é taxímetro ligado ali. A Mesaltina não resolve o problema de todo mundo, né? Às vezes eu tenho às vezes resolve. Eu tenho um caso interessante para comentar com vocês sobre isso. Recentemente eu fui fazer um teste com aquele Elastic... Beanstalk, talvez? Não, cara, é o disco gerenciado do... o EFS, Elastic File System. Isso, o LB. Isso. Precisava rodar um servicinho super simples. Né? Era uma imagem Docker já padrão, já pré-built do vendor. Precisava só jogar um YAML lá dentro, que eu jogava por variável de ambiente, configurava o serviço. E a partir dali eu queria gravar os arquivos, né, como um ponto de montagem dentro do Docker. Né? Eu falei, não vou subir um Kubernetes para isso. Né? Rodo isso aqui no Fargate, lá no ECS. Rodo. E, aí não dá para botar disco e tal. Para plugar no Fargate tem que ser o FS, que é o Elastic File System. Beleza, põe lá o ponto de montagem. Fala, cara, é pouca coisa e tal. Bicho, é impressionante que ele vira um vortex. Você esqueceu lá, né? Não, foi gerando, porque assim, a ideia era começar a gerar esses arquivos, depois fazer um tiering para ir pro S3, depois Glacier, etc. Só que aí tem um ciclo ali que você fica 2, 4, 8 dias, né? É para os vídeos que a gente produz aqui, por exemplo, para poder ir subindo isso para lá. Só que você não pode trabalhar direto com S3, né? Você tem que ter um throughput de disco com I/O rápido, né? Para poder fazer leitura e persistência. Depois estabilizou, você sobe depois pro S3 e tal. Cara, foi acumulando 24, 48 horas. No terceiro dia eu falei, caraca, bicho. Você começa a olhar o business e fala, como assim? Como assim tanto? E é o que você falou, tem tantas variáveis ali que não é tão claro quanto você vai gastar. Outra coisa que me surpreendeu também, load balancer para um Fargate. Cara, tem tipo 5, 6 variáveis de fluxo de dados, quantidade de requisição, uptime. Você não tem como você prever quanto você vai gastar num load balancer simples, por exemplo. É difícil. É muito difícil, né? Então fica a dica aí, não deixe o dono do restaurante controlar a sua dieta. Né? Você vai sair gordinho no final, certeza. O ponto que é importante, né? Tem, sei lá, 200 e tantos serviços e como eu trabalho com manager de serviços há um tempinho, né? As 3 nuvens principais, né, Amazon, Microsoft e Google, cada uma tem mais de 1000 SKUs, né, que são itens que você pode ser cobrado na nuvem. Cara, a gente tem condição de entender e acompanhar uns 50 desses. Assim, o resto são coisas que a gente só vai ter experiência rodando em produção e que, cara, pede uma dinâmica de fazer exatamente isso que a gente sabe que as empresas não fazem, né? Coloca alguma coisa no ambiente de teste de carga, simula algum volume ali. Só que isso, claro que vai ter um overhead ali no tempo que você vai colocar em produção, porque você vai ter alguns dias de teste, tuning e interação. Só que se você não cria essa mecânica, para você conseguir otimizar lá na frente, depois que já está em produção há 6 meses, cara, ninguém mais nem lembra daquela base de código. Né? Então isso é bem... E aí você paga o preço. Bem complexo. E tem um outro ponto que normalmente eu gosto de falar com o pessoal, que é o seguinte. Eu acho o tema do multi-cloud, cara... Uma arquitetura para um único produto multi-cloud quase sempre é muito mais encrenca do que solução. Então, acho que já vi, por exemplo, uma arquitetura que o transacional está numa nuvem, o analítico está na outra, dá para ter, ok, mas uma arquitetura multi-cloud, de maneira geral, ela é complexa, né? Só que aí, se você for pensar, você tem, sei lá, 200 serviços na nuvem, tem uns 10, 20 ali, que são os mais comuns, que tem uma paridade entre cada nuvem e seus concorrentes, né? Máquina virtual, banco gerenciado, serviço de cache, streaming e tal. E normalmente essa paridade acontece com serviços que são componente base de arquitetura e serviços open source gerenciados. Se você fica com essa abstração, fala, cara, eu vou querer usar o DynamoDB, só tem na Amazon. Não adianta você querer comparar com o do Google. BigQuery, mesma coisa, tem lá no Google, né? Então dá para ter uma arquitetura, acho que esse é um tema que você deve ter com frequência, né? Como que você desenha algo que eu não acho que
pensar em algo agnóstico à nuvem faz sentido, que você acaba trazendo uma complexidade e custo pesado, porém você vê com que profundidade você está indo com aquela nuvem, ou pelo menos estar consciente de que se você casar com aquela nuvem, que isso vai ser um processo que vai ficar ali durante uns 4 anos, 5 anos, se você estiver consciente disso, fez o plano, faz sentido, problema nenhum. Mas, assim, essa questão de você ficar no meio do caminho, falar, não, vou ter uma arquitetura aqui que eu posso migrar para qualquer nuvem de uma hora para outra. Cara, isso você acaba pegando aquele máximo denominador comum, né? Fala, não, beleza, então eu vou ficar só usando máquina virtual, balanceador, serviço de Object Store. Você vai ficar com uma arquitetura que é longe de ser ótima, provavelmente não vai ser a mais barata que você pode. E será que você vai, sei lá, de uma hora para outra você vai migrar para outra nuvem? Então, esse equilíbrio, né, entre o quanto que você vai para algo específico de uma nuvem só, você fica portável, arquitetura multi-cloud, esse é um tema que eu acho que ainda não foi amplamente discutido e que muita complexidade, inclusive, reside aí, né, o pessoal... Isso é uma pauta recorrente aqui no podcast, Bruno. A gente sempre fala do o quanto você tem que ser um arquiteto puramente cloud native, onde você fala só de componentes, não fala de produtos, né? Então, vou falar tipo de uma aplicação containerizada, vou falar de um Kubernetes, um Docker e container ali. Sem falar de especificidades de produto que podem me trazer vantagens, né? Mas que, por um outro lado, pode me trazer um determinado lock-in para a solução, né? E a minha visão sobre isso não é um episódio, vocês são até convidados aqui para a gente falar sobre multi-cloud e os trade-offs que isso traz na arquitetura, né? Mas isso não é uma decisão só técnica, né? Isso é uma decisão estratégica, né? Porque, na minha visão, eu falo isso, já vi arquiteto querendo me matar por causa disso, mas tem lock-in que se justifica pelo retorno que traz. Tem lock-in que se justifica. Por exemplo, não somos patrocinados, apesar que eu gostaria, um abraço Google, pô, dificilmente você vai ter um data lake tão performático e tão versátil quanto um BigQuery, por exemplo. Não, e tem empresa, por exemplo, pega um modelo de negócio que é forte em investimento em mídia, que a eficiência do investimento em mídia é um diferencial. Você vai precisar jogar aqueles dados do teu GA 360 para um BigQuery, alguma coisa. Então, assim, se o teu modelo de negócio ele tem uma forte conexão com algum parceiro, pode ser qualquer um que seja, cara, abraça isso e negocia melhores termos, não tem problema nenhum. O problema é não levar em consideração todos os aspectos e tomar uma decisão que de repente agrada um lado e não, de repente não conecta com outro stakeholder importante da empresa, né? Então, acho que isso, concordo que não é uma decisão puramente técnica. Muitas vezes, inclusive, a relação entre as partes e tal, talvez você consiga uma negociação muito melhor com alguma das nuvens porque já tem alguma afinidade, né? Isso por si só pode ser um motivo para você escolher ficar ali. E, cara, se você faz essa escolha, às vezes até uma paz que vem para o time. Você fala, cara, beleza, então agora eu sei que vai ser tal parceiro, tal opção, vou especializar o meu time naquilo ali, porque a pior coisa é você ter um time que ele não está treinado na tecnologia, na stack que ele vai ter que trabalhar. Você vai estar sempre júnior com relação àquela stack, e aí, cara, por mais que seja um time bom, ele vai ficar patinando ali um tempo que você não quer, né? Então, inclusive esse ponto, né, de fazer uma escolha já é um ponto importante. Cara, vamos escolher em vez de ficar em aberto ali discutindo etéreamente ali, não, puta, daqui a pouco a gente pode ir para tal lugar, não. Acho que essa escolha bem feita é algo que traz uma tranquilidade maior pro time. Né? Mas tem que ser bem feita. Né? Eu vou pôr um pouquinho de pimenta nesse molho aí. Tem as questões como o suporte. Sim. Que pode mudar de uma hora para outra. Eu tô vendo isso agora na empresa onde eu tô. E aí, se não é multi-cloud, a gente estaria muito amarrado, cara. Sabe, assim... então tem alguns exercícios que a gente vai ter que fazer para entender, para ter esse meio termo, esse ajuste, né, de ter uma nuvem que eu tenho mais workload, que eu tenho mais features, e outra que eu tenho que mantê-la porque o suporte dela é melhor, é mais barato, enfim, tem umas contas para pôr na mesa. Sim. Teve um estudo de caso que acho que no primeiro ano da pandemia, acho que foi isso que aconteceu. Cara, cresceu lá o Zoom absurdamente, né? E a arquitetura do Zoom, cara, não lembro agora em detalhes, mas ela tem um esquema no qual ela tem uma sensibilidade muito clara ao quanto que ela paga de data transfer, né? E ela desenhou um esquema que é amplamente multi-cloud. Ela consegue, por exemplo, numa geografia X, cara, aqui eu vou rodar em Oracle Cloud, porque eu consegui uma negociação aqui de data transfer que é muito mais barato. A arquitetura foi desenhada pensando nisso, né? Falou, cara, eu consigo ter uma portabilidade, eu consigo ter um trade-off, mas aí o cara projetou para isso. Acho que isso, de fato, eu também não gosto de ficar preso num único fornecedor. Acho que isso
Você tem que ter uma visão de qual que é a abstração que você vai ter. Pode ser que seja container, pode ser máquina virtual, tá? Mas é legal você pensar, cara, beleza, qual que é o meu plano B, né? Se deu alguma coisa. Acho que isso tem que ter sempre uma perspectiva, mas acho que existe esse ponto e existe cada empresa ter uma maturidade boa com relação a qual que é o nível de competência técnica, do que o time conhece. Por exemplo, pega uma empresa que é stack Microsoft, .NET um tempasso. Cara, ela até pode rodar perfeitamente em Amazon, em Google e tal, mas talvez ela tenha uma afinidade tão melhor com aquela outra, com a nuvem do Azure, né? Então, acho que cada caso pede sua análise específica, mas acho que a empresa tem que ter esse ponto de manter a complexidade a mais baixa possível e o conhecimento técnico do time o melhor possível naquele provedor. Isso, para mim, né, é um fator que seria importante. Se eu tivesse, por exemplo, que desempatar, eu pensaria, cara, o que meu time está mais capaz de trabalhar, quais são os serviços que ele conhece e tal. Isso, para mim, né, manter a complexidade e o nível técnico do time especializado seria um fator que eu sempre levaria em consideração, mas a gente nunca pode ficar refém de um parceiro qualquer, né? Sim, isso é uma decisão que cada caso é um caso, né? Não tem muito jeito, né? Então, eu já vi casos onde a gente tinha um lock-in extremamente justificável, por exemplo, isso acontece muito eu vejo muito em ferramentas de dados ali, como por exemplo BigQuery, ferramentas de Tableau, por exemplo, que são ótimas ferramentas de exploração analítica, etc. Que às vezes se justifica você ter algumas plataformas que fazem sentido você ter algum tipo de lock-in, como por exemplo Salesforce, que é líder em CRM, etc. Eventualmente justifica, você desenvolveu mais pro Salesforce, vai ficar a vida inteira no Salesforce, cara. Você não consegue tirar do Salesforce e deploy em outro lugar, né? Às vezes se justifica, às vezes o retorno é tão bom, o lead time é tão bom que você, né, é uma opção viável de acordo com a estratégia da empresa. Mas já vi outros casos também que são decisões completamente erradas. Por exemplo, eu já vi aplicações web, front-end e back-end, totalmente dependentes da plataforma da App Engine, por exemplo. Feito em cima de um SDK proprietário de uma única nuvem, né? Sendo que você poderia fazer no open source rodar tão bem quanto numa plataforma containerizada, às vezes até serverless, com Cloud Run, por exemplo, ou Fargate, etc. Só que o teu código está todo viciado com SDK proprietário de uma nuvem Outro exemplo, o Dynamics. Exato, exatamente. Para low code, né, que o pessoal tá caindo no gosto, mas, cara, se amarra todo o teu código no Dynamics. Exatamente. E aí o Dynamics tem um suporte pesado, tem licenças. Então, cada caso é um caso, né? Mas isso daria um episódio só sobre isso. Com certeza. Estão convidados aqui pra gente ter um papo sobre isso um dia. Mas sobre observabilidade, acho que a gente esqueceu de falar um negócio que acho que é interessante. Pelo menos perguntam muito pra mim, tá? Stack open source ou stack totalmente licenciada ou híbrida, né? Boa. Então também não tem uma resposta pronta, mas temos cases que podem nos ajudar, né? Tem um case da Globo que é um case público, né? Na internet, eles publicaram. O Marcelo Pereira, que é o líder lá de SRE. Pô, mundo pequeno mesmo, hein? Mundo pequeno. Marcelo, um abraço para ele. Que ele ovo. Ele é fenomenal, fez toda a stack foi open source. E aí você percebe que funciona, né? Sim. Tem o seu custo de ter um pessoal especializado, né? Tem um turnover baixíssimo, né? Pra manter essa galera. Esse é um ponto, cara. Eu conheço bem, que eu fiquei 3 anos lá dentro da... Inclusive, na época, o Marcelo Pereira já estava lá, chegou a trabalhar perto do meu time em umas épocas lá. Cara, eu acho que cada empresa, e até a Globo tem uma escola de fazer software que é bem própria, né? Ela, cara, tem uma competência fora da curva, né? Essa questão de plataformas internas para reduzir complexidade. Cara, tem um nível de maturidade que, cara, eu como consultor já passei por umas 400, 500 empresas. Raramente você vê algo que é tão amarrado. Sabe aquele negócio que não é ambicioso ao extremo, assim, é o feijão com arroz muito bem feito, o tsuru, etc e tal. Cara, é muito, muito bom. E o que é engraçado? Você pega um cara que já passou pela Globo.com, principalmente alguém que tenha passado perto do PAS, lá do Tsuru, Stack-Log e tal. Cara, eu nunca vi uma galera para saber exatamente no centavo quanto que custa cada giga de log, não sei o que. Tu vai falar pro cara, não, manda o log ali pro Stack do Elastic, pro Nireg. Não, isso aqui não. O cara, às vezes ele fica com uma obsessão tão grande de pagar o mínimo por giga que às vezes a empresa nem é prioridade aquilo naquele momento.
Mas, assim, é uma escola de software que, por exemplo, foi lá que eu aprendi a primeira vez a fazer teste de carga, né? Que eu estava desenvolvendo num produto lá que era bem acessado por outras aplicações. Tinha um cenário que, se eu não aprendesse a fazer teste de carga, cara, eu ia passar vergonha com os caras lá. Eu falei, pô, passar vergonha eu não quero, né? Então, vamos aprender. E, de fato, acho que existe isso, né? Eu já vi software bem feito com stack super open source. Isso precisa que a empresa invista em qualificação, manda o pessoal para evento. Isso não adianta você falar que é open source, o pessoal vai ter que se virar, porque isso é complicado. E eu já vi também, na época, inclusive, eu já vi conflito entre as escolas. Já vi, por exemplo, uma empresa que eu trabalhei, uma galera que veio de um ferramental, Service Bus, MuleSoft, etc. Cara, fazendo software muito, muito bem. E os caras que eram da escola open source xiita lá, não, que isso, vai usar esse negócio aí? Não, vamos escrever tudo na unha aqui. Eu acho que você tem que conhecer as escolas, tem que conversar com as pessoas, entender o que o time conhece, como que ele é capaz de colocar código em produção. Eu não acho que tenha certo ou errado, contanto que você perceba que tem maturidade ali. Fala, cara, esse cara sabe colocar em produção, sabe colocar um bom processo de engenharia, sabe observar, sabe monitorar. Cara, dá para fazer software bem feito com N stacks diferentes e às vezes o pessoal técnico ao extremo, às vezes eles têm muito aquela questão, se não é minha stack não serve e tal. Muita gente que... Tem um bandeirismo aí, tem uma paixão envolvida. Mas eu acho que os bundles de observability, os stacks já bem arranjados, são relativamente recentes, né? Porque até pouco tempo atrás, cara, você tinha que configurar a gente na mão, subir um Elastic na mão, configurar com Grafana, Kibana, OpenTelemetry, tudo na mão, Prometheus, tudo isso na unha, né? Agora, eu não sou exatamente desse mercado, mas acho que o primeiro que começou a fazer mais barulho com esse tipo de bundle foi o Elastic Co, né? Isso. Que começou a trazer o bundle todo. O que começou a acontecer? Né? Começou a ter um crescimento horizontal dos APMs, que antes, assim, o APM era aquele esquema, você coloca um agente ali, você coleta métricas, sabe em que linha de código que está o problema, enfim, uma instrumentação que você influencia o runtime, isso já é um ponto importante. Depois começou a ter esse esquema de stack de log, né? O próprio Elastic começou mais com log, depois ele começou a ter uma stack de observability completa e Trace, pega Datadog. O próprio Firebit, que te ajuda a levar log de qualquer lugar virtualmente, né? E aí começou a ter, de fato, esse crescimento horizontal no qual cada componente, cada produto desse quer ter a jornada completa, né? Você escuta muito a questão do all-in-one, né? Beleza, tá tudo ali, mas é um ponto em crescimento, né? E esse próprio ponto que você comentou do OpenTelemetry, conheço uma galera testando, já fazendo teste, em produção valendo mesmo, é muito pouca gente, né? Mas é um negócio que eu acho que vai ser interessante, porque assim como muitos anos atrás a gente tinha uma certa portabilidade em servidores de aplicação Java, né? Pega uma aplicação web, cara, tava no JBoss, tava no WebLogic, dava para rodar tranquilo. A mesma coisa não era válida para monitoramento, observabilidade. Agora você começa a padronizar que a tua coleta pode ser com o OpenTelemetry, você pode analisar o seu dado, né, os seus logs e tal, onde você quiser. Isso eu acho que é bem interessante, porque traz um poder de barganha, né? Se antes você fazer uma migração de um APM era um negócio complexo e arriscado, agora, cara, a coleta está resolvida, você vai ter basicamente o dado, inclusive, podendo ser testado em paralelo em mais de um provedor, traz um poder de negociação que acho que é bem interessante. Eu tô animado com o que a gente tem de perspectiva para nos próximos 2 anos, acho que vai se tornar uma realidade, um mercado amadurecendo com isso. Mas para quem ainda tem dúvida, a dica que eu dou é olha para dentro de casa. Se o teu negócio é um negócio que não exige ter pessoas de tecnologia com profundo conhecimento, vai para a stack e paga. Né? Contrate fornecedores que possam te ajudar, né? Cuidado com os fornecedores, mas vai na stack e paga. Elas não devem nada. Você trabalhou numa empresa que da Dynatrace, né? Foi um sucesso lá, vários cases lá. Incrível. Acho que a empresa que é o que eu falei no começo, né? A empresa que não tem uma PM hoje, ela tá no escuro e não sabe, né? Eu queria aproveitar esse teu gancho, Chuck, e já te dar uma pergunta pra gente já começar a puxar as considerações finais aqui. Passa rápido, a gente nem percebe, tá vendo? Pois é. O cara que é um gestor de TI ou um líder de TI, ele quer começar a trazer esse assunto de observabilidade para dentro da empresa, né? Acho que 2 perguntas são essenciais para esse cara sair desse episódio com uma luz e com conhecimento para ajudar ele no dia a dia. Primeiro, quais são os principais componentes que ele deveria ter para iniciar a observabilidade? A gente já falou aqui do APM,
né? Outra característica é log centralizado, né? Como que ele consegue ter esses dashes, etc, etc. O que mais ele precisa para isso? Porque tem alguns outros componentes que aí são dependentes da arquitetura, né? Como, por exemplo, um Prometheus, etc, um Service Mesh para ele monitorar a transação entre serviços, etc, mas nem sempre é a realidade da arquitetura do cara. Então, quais são os componentes mínimos que ele deveria ter para começar a pensar em observabilidade e quais são os primeiros passos para ele olhar para isso? Considerando que é um cara que tem um dash de monitoria ali dos servidores básico, ele está ouvindo esse episódio, ele quer começar a evoluir. Legal. Por onde ele começa? Vamos ser um pouco agnóstico à ferramenta, né? Vamos pro conceito. Isso, do observability, né? Vamos resgatar aqui. Sim. Os 3 pilares: log, métricas e trace. Então ele precisa coletar logs, né? Os logs são fornecidos pelos vendors, o Oracle tem, os JBoss da vida tem, os IS, toda ferramenta tem, né, o log. Métricas, né, para ficar bem claro, o que é uma métrica? Métrica é um dado que você tira uma foto dela numa linha do tempo, né? Tira uma foto do consumo de CPU a cada 2 segundos. Então isso é uma métrica. Então ele precisa de métricas e trace, né? Trace vou dar um exemplo aqui, o Oracle tem trace, o profiling de uma aplicação é um trace, o trace ele dá detalhes do processo, da transaction, né? Então precisa de trace. É onde entra o APM. Né? Onde entra o APM, né? Então, e o APM, na verdade, ele tem essas 3... Sim. Normalmente o APM ele oferece todos os pilares mesmo. Os pilares. Aí ele precisa do log centralizado, ele precisa de um processo de monitoração. Então, poxa, tem esses dados, eu tenho essas métricas, esses logs, eu faço o quê? Então, eu preciso de alguém especializado em monitoração para saber que eu preciso ter o conceito de eventos, o que esses eventos estão acontecendo em cada camada. Né? O banco de dados tem seus eventos, o evento pode se tornar um alerta, ou um alarme, perdão, né? E esse alarme pode ter três situações, né? Que ele está normal, que ele está em perigo, ou ele já está estourado. Então, ou seja, isso é processo. Ele precisa de um processo de monitoração do perfil, como eu falei, e a ferramenta. Pode ser open source ou paga, né? Nas pagas, ele pode ter um APM, pode até fazer um conjunto APM com uns ABICs da vida, que é muito bom na parte de infraestrutura, e uma ferramenta de dash, porque algumas APMs, as ferramentas de dash ainda deixam a desejar, né? Tem algumas ferramentas que são mais sexy, como o Grafana, pelo menos essa é a minha visão. O Grafana tem uns dados, um visual assim muito interessante para C-Level. Eu diria que era isso. Se eu tiver faltando alguma coisa, por favor, me completem aqui. Legal. Então, acho que é um pouco isso, assim, o pessoal primeiro ter essa visão, né? Entender, cara, o que compõe cada produto, né? Não adianta, se você vai começar a monitorar, se você não sabe o que você está monitorando, aí você tá passageiro do carro, nada de ferramenta vai ajudar. Então, de fato, tem esses pilares, né? Do métricas, logs e tracing, né? O conceito que o Google no SRE chama, né, para essas métricas que o APM traz são os golden signals, né, que você pegar latência, tráfego e erro, os 3 são isso. Na linha do tempo. Tem um quarto lá que é a saturação, só que a saturação é uma métrica um pouco mais avançada que você tem que pegar para cada produto, se é a quantidade de usuários, se é a quantidade de transações, enfim, aí tem um pouco isso, né? E isso que você comentou de processo, acho que o que conecta bem essa visão, né? Você tem um processo de monitoramento, alguma coisa vai alarmar, você tem sensibilidade. Para isso ficar resolvido impecavelmente, você ter a empresa gerando valor com aquilo ali, é o processo de resposta a incidente, que é o que você faz com aquele alerta que chegou. Você tem que ter algum runbook que seja uma pessoa vai notificar alguém, tem que ter um parceiro que vai ser notificado. Olha, cara, teu serviço aqui que eu dependo caiu, o que eu faço, né? Se a gente tem uma super sofisticação na observabilidade e eu não tenho nem o feijão com arroz da resposta a incidente, eu acabo tendo muita visibilidade e não tenho resolução, né? Então, acho que isso que a gente percebeu. Cara, eu vejo algumas empresas que, cara, estão falando de OpenTelemetry, APM. Cara, você vê que, cara, na observabilidade o cara está no capítulo 20 ali.
Só que você vai ver, cara, resposta a incidente. Acontece um incidente, tem uma war room. Teu time sabe o que fazer, teu time tem foco ali, sabe? Cara, tem algumas coisas que são meio básicas, tipo, qual que é o papel? Tem por exemplo, um modelo que é do PagerDuty, tem outro que é do OpsGene, que cara, tem um Incident Commander, tem um cara que é o Subject Matter Expert, que é o cara que faz o troubleshooting, etc e tal. Cara, tem empresa que não tem nem isso mapeado, fica o war room, improvisa. Cara, e aí, o que a gente faz? Cara, isso não é difícil de você montar, você vai pensar, puta, tem um incidente no produto X. Quem que eu preciso comunicar? Puta, eu sou alguém que faz Pix? Puta, alguma coisa aqui regulatória eu tenho, né? Então, acho que esse ponto, né, da resposta a incidente garante que você conecta todos os pontos. Cara, você sabe o que você vai fazer. Puta, teve um caso que eu conversei com um camarada que ele trabalhou numa empresa que operava o sócio-torcedor do Manchester City e do Manchester United. Percebe o nível da encrenca. O cara falou, ele era o CTO da empresa. Cara, quando acontecia um problema crítico, que o sócio-torcedor, o cara não estava conseguindo comprar o ingresso, operar e tal, ele ficava na war room para fazer essa orquestração com o marketing, lá, como que você comunica, como que você faz na rede social. Cara, isso é o tipo da coisa que você não quer improvisar e que não é complexo você pensar, cara, aconteceu um problema, o sócio-torcedor do Manchester City não está conseguindo comprar o ingresso dele. Cara, como que eu comunico? Cara, você pega qualquer C-level, você colocar uma reunião de uma ou 2 horas, no mínimo um feijão com arroz com relação ao que você faz, como que você comunica, traz ali assessoria de imprensa, cara, é rede social, é os canais normais. Isso não é difícil de resolver, mas a maioria das empresas não tem isso no papel, gera um improviso na hora que você menos quer, que é quando você está com um incidente crítico rolando. Então, meus 2 centavos aí para colocar? Não se limite só a esse ponto da observabilidade, que é muito ferramental, muita engenharia, super importante, sem olhar o que você vai fazer para cada incidente importante no produto que você tem, pode ser tão simples quanto você tem um runbook, cara, o que o camarada que percebeu um incidente, o que ele faz na sequência? Como que ele resolve e como que ele comunica, né? Que às vezes a comunicação é tão importante ou mais do que resolver o incidente em si, porque se você deixa o camarada lá com o C-level esperando saber se o teu banco de dados está impedindo alguma coisa ou não, cara, a temperatura só vai aumentando, né? Daqui a pouco o cara fala, puta, e aí? Fica todo mundo no WhatsApp, todo mundo no improviso. Se você define um processo, cara, documentado ali, simples, você traz uma tranquilidade, uma comunicação que todo mundo fica com uma temperatura ali tranquilo, sabendo o que está acontecendo. Então esse é um ponto que a gente tem percebido algumas empresas que investiram muito em observability e não definiram nem o básico, não prepararam o time. Não adianta você descobrir o problema se você não sabe o que fazer com ele depois. Exato. Né? Você só vai gerar frustração, né? E isso, cara, por incrível que pareça, um negócio bobo, cara, mas pega aquele negócio, pega aquele prédio comercial que tem 30 andares, você vai ter umas 2 vezes por ano, você vai fazer aquele ensaio de incêndio, vai descer lá e tal. A mesma coisa vale a gente ensaiar o que acontece num incidente. Fala, cara, vamos provocar um incidente aqui, ver como é que fica a tratativa. Aí o cara que é o caos. Pega o cara que é dev, coloca ele numa situação dele ter que fazer um troubleshooting, pega um processo de comunicação com quem que você comunica. Isso, às vezes, para suavizar a percepção do problema, todos os clientes em volta estarem tranquilos, se você comunicou bem o que está acontecendo, você ganha mais tempo e credibilidade para construir a solução que vai ser definitiva, né? Então esse é um ponto que eu vejo um pouco de carência que a gente tem tentado trabalhar para preparar mais os times para isso, né? Wellington, se você me permite, talvez a gente possa ter deixado alguns gestores de TI meio confuso pela quantidade de coisa que a gente falou, mas é importante pensar no seguinte, como eu fui pré-venda, né? Se eu não falar isso aqui, até meu mentor vai ficar triste comigo. Primeiro, definir a estratégia, né? A estratégia é ver onde eu estou, para onde eu vou e como que eu vou. Então, gestores, olhe onde eu estou. E é um caso verídico. Se eu não tiver nada, absolutamente, eu não tenho monitoração nenhuma. E eu preciso, em muito pouco tempo, ter monitoração, pelo menos de servidor. Então é para onde eu vou. Eu não tenho nada, preciso de monitoração, pelo menos nos servidores, nas bases de dados. É o que ele quer, tá? Como que eu vou? Cara, um Zabbix. Põe um Zabbix, contrata 2 pessoas boas em Zabbix. Estou dando um exemplo verídico de que aconteceu. Porque ele não precisava de APM. O problema dele era aquele momento era tirar a empresa do zero. Ele entrou na empresa e estava zerado. Ele, Chuck, do zero, estou no zero. Tá ok. Põe os Zabbix, contrata 2 pessoas. Durante 6 meses você coloca o processo de monitoração de servidor e banco. Depois você vai para uma próxima fase. Baby steps.
também. Então, definir primeiro a estratégia é super importante e aí ter seus passos intermediários. Exatamente. Né? Muito bom. Para não chegar na melhor arquitetura do mundo, né? Vai resolver primeiro o seu problema mais aparente ali. Mais... Meus amigos, poderíamos ficar mais 2 horas falando sobre isso aqui, porque o assunto que é um assunto central que puxa várias branches. Sim, né? com certeza. Pra gente conversar. Mas acho que a gente conseguiu dar um bom overview aqui do assunto. Acho que vamos ter continuação disso daqui, vamos poder falar observabilidade baseada em microserviços, por exemplo, a gente poder aprofundar em Prometheus, Istio, como tratar log centralizado com Transaction ID, etc. Isso aqui vai longe, 2023 promete. Com certeza. Agradeço o convite, né? Muito legal, conhecia já o PPT não Compila há algum tempo. Legal. Foi bacana participar do programa, viu? Paulo, eu que agradeço aceitar o convite de vir aqui compartilhar um pouco com a gente a história aí da Cogna. Obrigado, cara. Valeu. Bacana, eu agradeço também, Wellington. A oportunidade é um assunto que assim, a gente, de fato, tem como falar uma semana disso aqui. Assim, fala com paixão, né? E assim, acho que a gente precisa, para elevar a maturidade, justamente de mais canais trazendo esse tipo de discussão e, cara, sem preconceito, assim, você pode estar no nível X, você quer ir para o próximo passo, coisas que te permitam ir nessa jornada. Acho que esse tipo de discussão ajuda uma galera que de repente está tendo esse contato pela primeira vez a progredir. Então, super, cara, recomendo aí que o pessoal acompanhe o canal e que você segue promovendo esse tipo de discussão que, para alguém que tem um objetivo na engenharia que é sofisticado, ela precisa ter um caminho para começar essa jornada, né? Cara, começa com alguma coisa que vai fazer aquele nivelamento, né? Coloca ela na... Beleza, eu sei o que eu vou procurar, que sei o que eu vou estudar, e acho que discussão qualificada, né? Com gente trazendo uma visão agnóstica com relação a player e tudo, acho que é algo que ajuda muito a ter essa visão em muitas empresas que estão cegas com relação à tecnologia e engenharia. Qual que é o próximo passo que ela pode dar? Então, parabéns aí pelo canal e obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de vocês aqui, compartilhar com a gente. Quem quiser conhecer um pouco mais da Evenworks, faz como? Cara, a gente tem uma presença forte em redes sociais, conteúdo, a gente tem uma página no LinkedIn, publica sempre, e a gente tem um programa de formação SRE que é bacana, que tanto pega pessoas que já estão no mercado, querem ir para um estágio adicional. A gente tem um programa para isso e tem programa para transição de carreira, quem está de repente naquela área que era do Nokia, era aquela visão que quer ir para uma visão operacional, a gente tem bastante isso também. E com frequência a gente faz, assim como a gente também tem um canal no YouTube, a gente faz com frequência webinars, então a gente até precisa marcar um para a gente discutir SRE, teste de carga, então a gente viu que tem várias oportunidades em conjunto. Cara, segue a gente, principalmente LinkedIn, YouTube, nosso canal tem bastante coisa e é muito aquela visão. Zero PPT, muito mão na graxa, né? A gente fala PPT só de... aqui não adianta, velho. Aqui tá no lugar errado, PPT. A gente fala de assuntos que são aquela engenharia que às vezes você não sabe com quem você quer conversar. A gente, como está nesse mercado há um bom tempo, faz uma curadoria de chamar bons times de SRE, boas pessoas de engenharia para, cara, colocar luz em temas que às vezes não são tão discutidos, você não sabe nem com quem que você conversa para pegar mais informação sobre aquilo. Então, a gente tem produzido bastante conteúdo, então programas educacionais, LinkedIn, YouTube é algo que a gente tem feito aí de iniciativas para tentar educar o mercado e também chegar às empresas numa pegada mais qualificada, né? Educação acho que é sempre uma forma que a gente chega de uma forma mais nobre, né? do que simplesmente focando em mídia e tal. Eu prefiro chegar de uma forma que você gera valor primeiro, ensina. Excelente. Se tiver oportunidade para aquilo, você vai ser convidado, né? Então é isso. Muito bom, beleza. E quem quiser conhecer melhor o Chuck, vai estar o teu link do LinkedIn aqui embaixo? Sim. Vai dar meu link teus lá. Contatos aqui, procura, quiser treinar Kung Fu, kickbox, qualquer coisa com o cara. Dojo e Observability, o cara manja demais. Show de bola. Tamo junto. Meus amigos, obrigado pela presença de vocês. Espero poder compartilhar o microfone com vocês mais vezes, que tem muito assunto pra gente poder conversar. Muito obrigado. Com certeza. Bacana. Obrigado, Wellington. Obrigado, Chuck, aí pelo papo. Super prazer estar com vocês. Você que acompanhou a gente até aqui, obrigado. Se inscreve no canal, dá o joinha aqui embaixo, procura a gente lá nas redes sociais, compartilha esse episódio para alguém que queira conhecer mais sobre o assunto. Valorize sempre o criador de conteúdo, não importa o PPT não compila ou qualquer outro podcast, qualquer criador de conteúdo que traga informação para você, contribui alguma coisa na sua carreira. Valorize esse criador de conteúdo que é importante para todo mundo. Obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado, meus convidados. Um abraço, até a próxima. Valeu!